Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 901. Não se esqueça, Almirante Sengoku. A estrutura arquitetônica e as fundações de Marineford são diferentes das de qualquer outra ilha ou nação. Usamos uma quantidade enorme de metal e aço como principal estrutura de sustentação. Darren tomou um gole lento de seu chá quente, cruzando uma perna sobre a outra com um leve sorriso de quem sabe de algo. Arcos azuis de eletricidade crepitaram ao redor de seus dedos, e vários objetos metálicos no escritório começaram a tremer em um ritmo inquietante. Seu olhar é assustador, tente suavizá-lo um pouco. E essa luz dourada ao seu redor? Talvez seja melhor diminuí-la, está cegante. Estou muito nervoso agora. Tenho medo de estalar os dedos sem querer. Sengoku. Ao ver Darren sentado ali tão casualmente, Sengoku sentiu que seu coração ia explodir. A raiva o dominou, seus punhos se fecharam com tanta força que estalaram como vidro quebrando. Esse pirralho maldito realmente se atreve a me ameaçar. Ele mal podia acreditar. Ele, o Almirante Sengoku, estava sendo ameaçado, bem no seu próprio escritório. Alguém simplesmente entrou e usou seu poder bruto como forma de pressão contra ele. E, no entanto, um fato inegável e brutal estava bem diante de seus olhos. Aquele pirralho tinha realmente conseguido. Se ele realmente tivesse lutado com Darren aqui em Marineford, o estrago não seria apenas algumas cadeiras quebradas e mesas destruídas. Com o poder destrutivo em larga escala e aterrorizante daquela Akuma no Mi, Darren poderia reduzir toda Marineford a escombros em menos de 5 minutos. Marineford era conhecida como o bastião de guerra mais fortemente fortificado do mundo, com uma arquitetura robusta e segura. Especialmente após a invasão Shiki, Sengoku ordenou pessoalmente o envio de grandes quantidades de aço de alta resistência para reforçar a estrutura da fortaleza e as fundações da ilha, preparando-se para futuros ataques de mesma magnitude. Mas agora, aquele projeto de reforço massivo e dispendioso havia se tornado a maior arma de Darren, algo que ele poderia usar a qualquer momento para destruir a própria Marineford. Com um simples estalar de dedos, ele poderia destruir a maior parte da base, incluindo a fortaleza militar central. Só de pensar em quanto dinheiro e esforço ele havia investido naquele projeto, o peito de Sengoku doía, seu coração sangrava de arrependimento. Ele jamais imaginara que o pirralho em quem um dia confiara se tornaria seu inimigo. Espere um segundo. Sengoku teve uma súbita percepção. Parecia. Ele se lembrava vagamente de que a proposta de reforçar os edifícios e fundações de Marineford com metal de alta resistência havia partido do próprio Darren, durante a reunião de revisão militar após a invasão Shiki. Mesmo assim, ele não deveria ter concordado tão facilmente, mesmo que Darren tivesse salvado Marineford do ataque de Shiki. Agora me lembro. A situação naquela época. A expressão de Sengoku mudou rapidamente antes de congelar em uma careta complexa. Agora ele se lembrava claramente. De fato, Darren havia feito essa proposta na reunião. Sengoku, cauteloso como sempre, não se manifestou imediatamente, preferindo deixar que os outros compartilhassem suas opiniões primeiro. Naquela hora, Kuzan foi o primeiro a se levantar, rindo descaradamente. Ele disse algo como, "Esse é o meu rival para você." Uma frase sem sentido, e então votou prontamente a favor do plano de Darren. Bem, isso não foi nenhuma surpresa. Kuzan e Darren sempre se deram bem. Quem mais estava lá? Certo, Sakazuki. Sakazuki. Espera, ele não tinha dito nada. Ele simplesmente votou a favor. Sengoku. Não, algo parecia errado. E quanto a Borsalino? Sengoku vasculhou freneticamente suas memórias em busca de pistas. Então, de repente, tudo lhe ocorreu, ele se lembrou, e ele congelou sem palavras. Borsalino disse com um sorriso preguiçoso. Que plano aterrador. Como assim um plano aterrorizante? Só isso já soa errado. E vindo do tom sarcástico de Borsalino, soou ainda mais estranho. A expressão de Sengoku congelou lentamente. Ele se lembrou de tudo. Além desses poucos, Tokikaki e Gion também manifestaram seu apoio, e a maioria dos outros oficiais votou a favor. O que havia para discutir? Naquela época, Darren era o herói de Marineford, o homem que o salvara a todos. Um prodígio dos fuzileiros navais, altruísta, uma estrela em ascensão na luta pela justiça. Como alguém poderia suspeitar de suas más intenções? Zephyr e Garp nem precisavam ser mencionados. Aqueles dois velhos bastardos eram os professores de Darren. E no final, até a própria Tsuru deu seu voto com aquele olhar, como uma sogra admirando o genro, gentil e cheio de aprovação. Recordando tudo, Sengoku permaneceu parado onde estava, mas sentia como se sua alma tivesse se desprendido de seu corpo. Ele ficou ali como uma estátua à mercê do vento, vazio e imóvel. Isso não está certo. Finalmente a ficha caiu. Tarde demais. Então, naquela época, mesmo sendo almirante, ele já havia sido marginalizado? Darren, o que exatamente você está planejando? Após permanecer ali parado, rígido por um longo tempo, Sengoku respirou fundo e falou com voz severa. Ao fazê-lo, a luz dourada de Buda que o envolvia dissipou-se rapidamente. Darren apontou para o assento ao lado dele e disse, fingindo impotência. Vamos lá, almirante Sengoku, não fique tão tenso. Temos uma longa história juntos, não é? Vou lhe servir um chá. Tome um gole, se acalme um pouco. Vamos, sorria para mim, velha, quer dizer, para esse seu filho? A boca de Sengoku se contraiu violentamente, as veias em sua testa pulsando como se fossem estourar a qualquer segundo. Um sorriso rígido e dolorido surgiu em seu rosto, um sorriso que parecia pior do que chorar. Darren quase caiu na gargalhada. Quase, mas conseguiu se conter. Na verdade, além de colocarmos o papo em dia, há outra coisa que eu queria discutir. Darren sorriu enquanto pegava casualmente um charuto da mesa de centro, mordia-o e o acendia. Não tenho nenhum interesse em conversar com você. O tom de Sengoku era duro e inflexível. E continuou ele com os olhos penetrantes de suspeita. Darren, não se esqueça, agora somos inimigos. Isso não é importante.
Eu não sou exatamente tímido. Darren sorriu, acenando com a mão em sinal de desdém enquanto soltava uma baforada de fumaça. Seus olhos brilhavam levemente. Se não me engano, aquele cara, Red, o distante, está preso no 6º nível de Impel Down, o Inferno Eterno. Desde que o almirante da frota Kong e o vice-almirante Garp o derrotaram, certo? O que você pensa que está fazendo? Sengoku levantou-se de um salto, o rosto empalidecendo enquanto a hostilidade brilhava em seus olhos. Darren, não pense que me ameaçar com Marineford vai te deixar fazer o que quiser. A justiça não admite negociação. Patrick Redfield, Red, o distante, é um homem extremamente perigoso. Eu absolutamente não vou permitir que você entre em Impel Down e o liberte. Sou eu mais perigoso do que ele? Darren interrompeu com um leve sorriso, e as palavras de Sengoku morreram abruptamente em sua garganta. Capítulo 902. Sou perigoso? Diante da pergunta de Darren, feita com aquele sorriso levemente zombeteiro, Sengoku abriu a boca, mas ficou sem palavras. Ele não conseguia refutar as palavras de Darren de forma alguma. Se estamos falando de perigo, quem em todo este oceano poderia ser mais perigoso do que você, seu pirralho? Esqueça o Red, o distante Redfield, nem mesmo Roger, Barba Branca ou o lendário Chique ousariam entrar em Marineford, sentar no meu escritório e me ameaçar desse jeito. Mas, isso é completamente incomparável. Sengoku bateu com o punho na mesa furioso. Redfield é um pirata. Se o libertarem, ninguém pode garantir o que ele fará. Darren deu de ombros e sorriu levemente. Agora também sou um dos criminosos mais procurados do mundo. A expressão de Sengoku endureceu, seu maxilar se contraiu enquanto ele mordia em frustração. Você é diferente. Embora a raiva ardesse em seu peito, Sengoku sabia perfeitamente que Darren jamais atacaria Marineford. Era isso que o diferenciava de um verdadeiro pirata. No fundo, Darren ainda era apenas um jovem encurralado, impelido à rebelião, não alguém que escolhera o caminho do mal por vontade própria. Sengoku entendia isso melhor do que ninguém. Ao ver Sengoku ficar em silêncio, Darren deu uma tragada lenta em seu cigarro, a fumaça subindo preguiçosamente enquanto ele ria baixinho. Mas não se preocupe muito, almirante Sengoku. Não tenho intenção alguma de libertar aquele morcego vermelho de Impel Down. Não lançar Red o distante. Sengoku piscou franzindo a testa. Então, o que você pretende fazer? Darren não respondeu. Ele simplesmente olhou para Sengoku em silêncio, sorrindo sem dizer uma palavra. Sengoku congelou novamente e então a compreensão o atingiu. Seus olhos se arregalaram gradualmente, a descrença inundando sua expressão. Você não seria? Sim, desejo residir temporariamente em Impel Down. Darren disse isso com um sorriso alegre. Como você sabe, desde que entrei para os fuzileiros navais, sempre fiz parte das forças de combate regulares e nunca tive a oportunidade de servir em Impel Down. Devo dizer que esse é realmente um dos maiores arrependimentos da minha vida. A boca de Sengoku se contraiu incontrolavelmente. Então agora você está se oferecendo para ir para a prisão? Darren abriu os braços com um sorriso. O que há de tão ruim na prisão? Hoje em dia é uma das melhores opções para os jovens. O que mais existe para fazer? Tornar-se um pirata? Com a eficiência do Zephyr Sensei em caçar piratas por todo o Novo Mundo, zarpar como pirata não é exatamente a ideia mais inteligente agora. Entrar para a marinha? Os fuzileiros navais estão praticamente falidos, mal conseguem pagar os próprios salários. Sengoku. Darren suspirou, impotente com um tom casual porém provocador. Eu acho que Impel Down parece ótimo. É tranquilo, pouco povoado e tem estações bem definidas. Tirando a fase Inferno da Fome, você tem 3 refeições por dia, todas preparadas por profissionais. Além disso, ouvi dizer que muitas das carcereiras são bem bonitas, e gostam de jogar uns jogos de RPG interessantes. Sengoku. O que, diabos, você, pensa, que, está, fazendo? Ele rugiu com os olhos vermelhos, cuspindo cada palavra entre os dentes cerrados. Sengoku sentiu que aquele pirralho o levaria à loucura. Darren olhou para os punhos trêmulos de Sengoku e decidiu não provocá-lo mais. Mais alguma provocação e aquela veia saltada na testa do velho poderia realmente estourar. Na verdade, minhas exigências são bastante simples. Darren levantou 3 dedos com um sorriso. Primeiro, como mencionei anteriormente, ficarei em Impel Down por um curto período. A janela de infiltração será nos próximos 2 dias, enquanto a maior parte das forças do governo mundial e do quartel-general estará ocupada em missões de escolta. Em segundo lugar, não quero que ninguém me interfira, então agradeceria se você pudesse tomar as providências necessárias. Terceiro, enquanto eu estiver em Impel Down, o 6º nível, o Inferno Eterno, vai ficar bem agitado. Vou precisar da sua ajuda para me dar cobertura. À medida que Darren listava seus pedidos um após o outro, a expressão de Sengoku se tornava cada vez mais sombria. Ele respirou fundo, forçando o peito a arfar a se acalmar, e perguntou com a voz rouca. Você quer dizer que deseja que esse velho dê um jeito de você ser enviado para Impel Down? Sim. E ajudar você a esconder isso do governo mundial? Correto. E idealmente dar-lhe carta branca para causar o caos no 6º nível? Isso seria o ideal. Sengoku bateu com o punho na mesa, puxou Darren pela gola e rugiu com os olhos vermelhos, cuspindo saliva. Você perdeu a cabeça. Quem você pensa que é? E quem você pensa que eu sou? Darren limpou a saliva do rosto e sorriu. Não precisa se exaltar tanto, almirante Sengoku. Eu não sou irracional. Não quero ouvir isso. Sengoku rugiu, cerrando o punho para golpear o rosto de Darren. Posso fornecer ao quartel-general dos fuzileiros navais uma quantia substancial de ajuda militar. O punho de Sengoku congelou no ar, a poucos centímetros do nariz de Darren. O vento forte do seu soco fez com que seus cabelos negros esvoaçassem descontroladamente. Darren manteve seu sorriso elegante. Afinal, este é um plano caro e trabalhoso. Estou disposto a oferecer uma compensação correspondente.
Quanto ao valor exato, diga-me o preço. A expressão do almirante Sengoku se contorceu em conflito antes que ele dissesse, rangendo os dentes. Você me considera um homem que se curva ao dinheiro? Darren deu um leve sorriso. Claro que não. O almirante Sengoku é um homem de caráter nobre. Como ele poderia ser corrompido por mera riqueza? Eu também não me rebaixaria a testar um oficial com meios tão vulgares. No entanto, ele apontou para o céu com arcos elétricos dançando na ponta de seus dedos. Parece que você não tem escolha e... Darren continuou com um sorriso alegre. Só preciso de um mês. Observando as ações de Darren, Sengoku estreitou os olhos e gritou de repente. Então você está dizendo que se eu me recusar, você destruirá Marineford? Você pode até mesmo mobilizar a frota do Mar do Norte para um ataque aéreo? Darren riu imediatamente entrando na brincadeira. Sim. Então, almirante Sengoku, você não tem escolha. Diga o preço. O olho de Sengoku tremeu. De repente, ele rangeu os dentes. 2 bilhões de belis. Você só tem 10 dias. Darren assentiu com a cabeça sem hesitar. Sem problemas. Sengoku congelou, depois reagiu com ferocidade. Não, eu quero 2,5 bilhões de belis. Concordo. Darren foi surpreendentemente direto. 3 bilhões de belis. Os olhos de Sengoku estavam vermelhos de raiva. Sem problemas. Sengoku. 5 minutos depois, no escritório do almirante, Darren já havia saído. A grande oficial Tsuru entrou silenciosamente, observando Sengoku relaxado com os pés apoiados na mesa. Um leve tremor surgiu em seus lábios. Então, você concordou? Sengoku respondeu irritado. Você não ouviu tudo? O grande oficial Tsuru suspirou. Essa não é uma boa solução. Sengoku ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça negativamente. Aquele espertinho do Darren me deu uma saída perfeita. A verdade é que tanto ele quanto nós sabemos muito bem que ele não encostará um dedo em Marineford, certo? Além do mais, Sengoku de repente deu um sorriso maroto. Que escolha eu tinha? Ele me ameaçou com toda Marineford. Tsuru não conseguiu evitar revirar os olhos. A suposta ameaça era apenas uma desculpa, tornava psicologicamente mais fácil para Sengoku tolerar o livre acesso de Darren a Impel Down. Quanto ao financiamento militar, isso foi puramente um bônus. Considerando a força atual de Darren, suficiente para matar o capitão dos Cavaleiros de Deus, ninguém seria capaz de impedi-lo de entrar em Impel Down. Afinal, as forças de elite do quartel-general não poderiam guardar a prisão submarina para sempre. Sua visita foi apenas uma visita de cortesia para evitar complicações desnecessárias. Mas mesmo assim, o que exatamente Darren pretende alcançar ao se encontrar com Red, o distante, em Impel Down? Tsuru se virou para Sengoku e perguntou. Sengoku esboçou um sorriso irônico. O que mais ele poderia estar querendo? Provavelmente indo para mais uma sessão de estudos. Ele massageou as têmporas, soltando um suspiro pesado. Bem, quem deveria estar preocupado agora não é este velho, mas sim aquela escória de Impel Down. Com esse pensamento, o humor de Sengoku melhorou consideravelmente. Capítulo 903. Ao mesmo tempo, ao largo da costa de Mary Geoise, Stussy abaixou lentamente o Dendemushi militar que tinha na mão, soltou um suspiro pesado e deu uma risadinha irônica. Mesmo através da fila, ela conseguia sentir a frustração emanando de Sengoku. A recente onda de deserções entre as forças principais da marinha semeou profundas dúvidas no governo mundial sobre a lealdade e a confiabilidade dos fuzileiros navais. E essa desconfiança não era apenas um sentimento. Ela trouxe consequências reais, cortes no orçamento. Para os 5 anciãos, a lógica era simples. O governo mundial havia investido recursos e mão de obra inesgotáveis na marinha, construindo frotas, fornecendo armas e financiando seu poderio. No entanto, os fuzileiros navais que deveriam ser a cara do governo, agora usavam esses mesmos recursos para se rebelar, treinar os próprios inimigos. Quem poderia tolerar isso? E com o mundo em turbulência, o Mar do Norte rompendo com as nações-membro e as receitas do tributo celestial diminuindo, a pressão financeira sobre o governo mundial significava que o orçamento militar da marinha seria impiedosamente reduzido. Sengoku deve estar arrancando os cabelos neste momento. Um traço de divertimento curvou os lábios de Stussy, mas seu sorriso logo se desfez quando outro pensamento surgiu. Onde é que aquele desgraçado do Darren esteve esses últimos dias? A imagem de Doflamingo aparecendo mais cedo no salão de audiências do castelo de Pangeia fez com que ela franzisse a testa. Vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, esse era o cargo com que Doflamingo sempre sonhara. Com esse título ele havia conquistado tudo o que sempre desejara. Um status nobre, divino, poder e privilégios acima dos demais. E o direito de residir novamente na Terra Santa. Com uma tentação dessas, como Doflamingo poderia resistir? Stussy não tinha certeza. A brisa marítima gélida varria os penhascos imponentes da Headline, penetrando profundamente em sua pele e arrepiando-lhe os braços. Rompendo seus pensamentos, ela ergueu os olhos e viu que o navio mercante já havia deixado as águas ao redor de Mary Geoise e entrado no novo mundo. Balançando a cabeça, Stussy se virou para a cabana. No instante em que entrou, a iluminação mudou, sombras se curvando pelo cômodo. Seus olhos brilharam. Pressentindo algo, sua expressão endureceu. Ela ergueu a mão e atacou sem hesitar. Rokushiki, Shigan voador, clang. Faíscas irromperam na cabine mal iluminada, brilhando como uma teia de aranha antes de se dissiparem para revelar um rosto familiar e desafiador. Fufufufu. Não estamos nos segurando, né? Doflamingo estava sentado de pernas cruzadas, acendendo um cigarro com um estalo enquanto um sorriso cruel se insinuava em seus lábios. Você está tentando matar seu protegido, é isso? A porta atrás dela se fechou lentamente.
O olhar semicerrado e sensual de Stussy se intensificou ao encarar o dragão celestial loiro à sua frente. Então deixe-me perguntar-lhe isto. Dom Quixote do Flamingo, agora o orgulhoso vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, você ainda se contenta em ser afilhado de alguém? Presas vampíricas estendiam-se sob a luz oscilante do poste, reluzindo com perigo e mistério. Seus joelhos dobraram-se ligeiramente, seu corpo ereto como uma lâmina desembainhada enquanto ela esboçava um sorriso de escárnio. Ou será que sua ambição começou a crescer agora que você subiu a escadaria celestial? Fufufufufu. Do Flamingo caiu na gargalhada maníaca. Que engraçado, eu ia te perguntar a mesma coisa, raposa. O agente de alto escalão da CP0 embriagado de poder. Você compareceu perante os 5 anciãos e revelou os segredos das habilidades de alguém. Você não tem medo da vingança dele? Enquanto falava, seus dedos dançavam e se curvavam, enquanto as penas rosadas de seu casaco tremulavam levemente. Se alguém olhasse mais de perto, veria. Inúmeros fios finos e afiados como navalhas preenchiam toda a cabine, entrecruzando-se numa intrincada teia que bloqueava todas as rotas de ataque ou fuga. No reflexo dos óculos de sol de do Flamingo, um brilho frio e sinistro cintilava. Estou curioso, Stussy. Você já quebrou seu pacto com alguém e escolheu aqueles 5 velhos tolos? Assim que as palavras foram ditas, seus olhares se encontraram, e faíscas pareciam voar no ar quando seus olhares colidiram. Uma intenção assassina emanou de ambos os lados contida, mas desenfreada, agitando o ar na cabine em violenta turbulência. O convés e o casco gemeram e rangeram sob a pressão. Naquele instante, a atmosfera atingiu uma intensidade sufocante. O próprio ar parecia uma corda esticada prestes a se romper. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Toque, toque, toque. De repente, uma série de batidas soou vinda de fora da cabine. Senhora, ouvimos alguns ruídos. Está tudo bem aí dentro? O guarda do navio mercante perguntou respeitosamente. Stussy lançou um olhar para o dragão celestial loiro à sua frente, e então um sorriso provocador curvou seus lábios. Nada. Só estou praticando minhas técnicas. À medida que o som dos passos se dissipava pelo corredor, Stussy e do Flamingo trocaram um último olhar. Ao mesmo tempo, ambos retiraram sua intenção assassina. As presas do vampiro desapareceram, e os fios entrecruzados no ar recuaram e sumiram. Fufufufu. Então parece que tudo aquilo era informação falsa que aquele cara te fez vazar de propósito para os 5 anciãos? Do Flamingo já havia entendido tudo, estalando a língua e dando uma risada fria. Stussy caminhou lentamente até a janela, abriu-a e acendeu um cigarro fino de senhora para si mesma. Era de fato o plano dele, mas... Mas o quê? O tom de voz de do Flamingo tornou-se mais áspero. Ela lançou-lhe um olhar com um meio sorriso, meio desdém. A informação não era falsa. Do Flamingo ficou paralisado. A informação era real. Como isso é possível? Aquele cara perdeu a cabeça. Espere. De repente percebeu algo e suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele queria usar essa informação para intimidar os 5 anciãos. Stussy exalou uma lenta baforada de fumaça, sua voz calma e fraca. Talvez. Ele e eu somos apenas aliados comuns, não particularmente próximos. Como eu poderia saber suas intenções exatas? Já que ele queria que eu vazasse a informação para os 5 anciãos, e isso por acaso me ajudou a subir na hierarquia da organização. Seus lábios carmesins se curvaram em um sorriso encantador. Por que eu não faria algo que matasse 2 coelhos com uma cajadada só? Capítulo 904. Somos apenas aliados comuns, nada particularmente próximo. Ao ouvir a desculpa ridícula de Stussy, do Flamingo sentiu de repente uma vontade enorme de tirar os óculos escuros e revirar os olhos para ela. Claro, eu tenho apenas 14 ou 15 anos agora, e sim, isso me torna apenas um garoto em termos de idade, ingênuo, inexperiente, seja lá o que for. Mas eu sou jovem, não estúpido, entendeu? Vivi no submundo, vi os recantos mais sombrios e sangrentos destes mares. Que tipo de negócio sujo eu não testemunhei? Você realmente acha que eu não consigo enxergar através do seu pequeno esquema? E quanto ao tal padrinho dele, você acha que eu, do Flamingo, não sei exatamente que tipo de homem ele é? Com uma rainha linda e sedutora como você diante dele, espera que eu acredite que ele não lhe tocou? E, após pensar um pouco, do Flamingo decidiu deixar para lá e não a expor. Respirou fundo, se controlando para não cair na gargalhada. Se essa mulher orgulhosa quisesse manter as aparências diante dele, tudo bem, que continuasse se enganando. Confrontá-la agora só a faria reagir com humilhação, e isso seria muito difícil de lidar. Quanto ao resto do que ela disse, ele simplesmente ignorou. Pelo diálogo anterior, ficou claro que aquela mulher desconfiava, até mesmo era hostil, da posição dele como vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Só isso já provava que o relacionamento sórdido de Darin com ela era surpreendentemente forte e profundo. E você? Ao ver a dragão celestial loira à sua frente ficar em silêncio, absorta em pensamentos, Stussy zombou e perguntou. Naquela época, você trouxe a cabeça decepada do seu próprio pai, cheio de esperança, pensando que poderia usá-la para retornar à Terra Santa de Mary Geoise. Mas em vez disso, você foi humilhado e expulso envergonhado. E agora, depois de anos de esforço e luta, você galgou seu caminho, degrau por degrau, até que mesmo 5 anciãos foram forçados a reconhecer seu valor. Seus olhos brilhavam de divertimento. Você conquistou tudo o que sempre quis. Aquela tradição vazia da máfia não te prende mais, o que significa que você está livre agora, do Flamingo. Então? Do Flamingo ergueu uma sobrancelha e deu um sorriso malicioso. O que você realmente quer perguntar é se eu vou trair o Darin, certo? Stussy deu uma risadinha suave, com a voz transbordando charme. Fufufufu, conversar com um homem inteligente é realmente revigorante. Exatamente. Os olhos de do Flamingo se estreitaram, seu olhar penetrante e ameaçador fixou-se em Stussy. Trair? Ele se inclinou para a frente de repente, os lábios se curvando em um sorriso malicioso. Claro que sim. Stussy ficou paralisada.
Fufufufu. Doflamingo umedeceu os lábios ressecados, e sua risada foi baixa e sinistra. Você não sabe que neste mundo, além daqueles 5 velhos fósseis no governo mundial e daquela matilha de porcos na Terra Santa, a pessoa que eu mais quis matar com minhas próprias mãos é aquele desgraçado do Rogers Darey? Veias grossas saltavam em sua testa, seu rosto contorcendo-se de raiva. Nem mesmo aqueles 5 fósseis antigos do governo mundial ousariam me fazer ajoelhar e beijar o dorso de suas mãos. Que engraçado. Ao observar a intenção violenta e assassina emanando do corpo de Doflamingo, Stussy não pôde evitar sentir algo absurdamente engraçado surgir dentro de si. Ele não estava mentindo. Esse pirralho realmente queria matar o próprio padrinho? Ele era viciado em parricídio ou algo do tipo? A expressão de Stussy tornou-se estranhamente complexa. Após uma breve pausa, ela não pôde deixar de perguntar. Você tem a chance de se libertar dele agora, não tem? Como vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, Doflamingo poderia retornar para viver na Terra Santa de Mary Geoise, não sendo mais obrigado a vagar indefinidamente pelos mares. Ele poderia até mesmo dissolver os piratas Don Quixote, trazer toda a sua família para a Terra Santa e desfrutar de uma vida privilegiada acima de todos os outros. Libertar-me dele? Doflamingo soltou uma gargalhada selvagem, como se tivesse acabado de ouvir algo completamente absurdo. Fufufufu. Seu riso tornou-se tão maníaco que ele pressionou a mão contra o rosto, com os ombros tremendo incontrolavelmente. Não seja ridículo. Por que eu iria querer me libertar dele? Embora eu não suporte a visão daquele homem, ele disse uma vez algo com que eu realmente concordo. Mantenha sempre seus amigos por perto, mas seus inimigos ainda mais perto. Só ficando perto o suficiente dele terei a chance de matá-lo com minhas próprias mãos. Ao terminar de falar, o sorriso de Doflamingo havia se tornado selvagem, seus dedos se contraindo inconscientemente no ar. Os lábios de Stussy se contraíram. Ao ouvir a declaração dramática daquela pirralha loira dos dragões celestiais, ela teve que se esforçar muito para não cair na gargalhada. Sinceramente, ela nem sabia por onde começar a criticá-lo. Talvez ele realmente nutrisse intenções assassinas contra aquele homem. Mas quando o nome dele foi mencionado, além da intenção de matar, do ódio e da loucura que cintilavam em seus olhos, ela ainda conseguia ver claramente aquele tênue e profundamente oculto traço de admiração. Sim, Doflamingo, não importa o que você diga, você não passa de um pirralho loiro que idolatra um pai forte e confiável. É claro que depois de ouvir isso, Stussy entendeu. A aceitação do cargo de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus por Doflamingo provavelmente ocorreu sob as instruções de Darren. Aparentemente, a relação cooperativa entre esse pirralho e Darren, de pai e filho, era inesperadamente sólida e profunda. Absortos em seus pensamentos, seus olhares se cruzavam ocasionalmente, apenas para se desviarem rapidamente, como se cada um estivesse lutando para reprimir algo. Após um instante, quando ambos terminaram seus cigarros, Doflamingo falou de repente. Então, estamos oficialmente iniciando nossa parceria agora? Stussy assentiu com a cabeça, sorrindo levemente. Mas já não somos parceiros há bastante tempo. Doflamingo piscou, surpreso. Isso era verdade. A primeira colaboração deles começou com Stussy. Ela o abordou por conta própria, oferecendo-se para ajudá-lo a se tornar um dos Shichibukai, com a condição de que trabalhassem juntos contra Darren. Então, o objetivo continua o mesmo? Doflamingo perguntou de repente. Stussy fez uma pausa e depois sorriu docemente. Exatamente. O objetivo continua o mesmo, dar continuidade à nossa parceria e no final, Doflamingo terminou a frase dela com um sorriso irônico. Derrubem Rogers Darren. Seus olhares se cruzaram e os dois compartilharam uma risada cúmplice. Ótimo. Nesse caso posso ficar tranquilo. Doflamingo se levantou, virando-se para sair da cabine. Mas assim que chegou à porta, seus passos pararam abruptamente. Acerto, disse ele, olhando por cima do ombro, com a expressão se contorcendo em um deleite cruel. Vou deixar essa passar. Mas se eu ouvir você mencionar meu pai desprezível de novo, não vou conseguir me conter e vou te matar. Ele sorriu com a voz baixa e zombeteira. Minha querida madrinha. Com isso sua figura desapareceu de vista. Os lóbulos das orelhas de Stussy ficaram vermelhos instantaneamente. Capítulo 905. Aquele pirralho maldito. Ao ver a figura de Doflamingo disparar para o céu e desaparecer entre as nuvens distantes, Stussy rangeu os dentes de frustração. Um lampejo de raiva envergonhada brilhou em seus olhos, e suas orelhas ficaram vermelhas como brasa. Aquele moleque atrevido estava claramente se vingando dela por ter zombado do padrinho dele mais cedo. Mas o que realmente a chocou foi que Doflamingo havia adivinhado seu relacionamento secreto com Darren. Uma onda de vergonha, como se tivesse sido flagrada em um segredo íntimo por um parente, invadiu seu peito. Até mesmo os dedos dos pés em seus saltos altos se curvaram levemente diante da humilhação. Ainda bem que ele fugiu rápido. Stussy bufou friamente, acendendo outro cigarro. Depois de fumá-lo até o fim para acalmar o humor, ela colocou de volta sua misteriosa e sedutora máscara de raposa e saiu da cabana mais uma vez. O som seco dos seus saltos ecoou pelo corredor. Ao ouvi-la se aproximar, o subordinado que patrulhava dirigiu-se imediatamente até ela e fez uma reverência respeitosa. Rainha Sama, tem alguma ordem? Todos os guardas deste navio mercante eram subordinados de Stussy, treinados pessoalmente por ela, absolutamente leais. Todos sabiam de sua dupla identidade como imperatriz do submundo e membro da CP0 do governo mundial. Em um tom calmo e sereno, Stussy falou. Transmita minhas ordens. A partir de hoje, todas as transações entre o nosso distrito do prazer e a família Don Quixote receberão um desconto de 30%, conforme os termos originais. O subordinado, vestido com traje de mordomo, ergueu o olhar incrédulo, encarando com os olhos arregalados sua elegante rainha. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O que é? Sua voz carregava um leve tom de irritação diante da hesitação dele.
Você tem alguma objeção? A expressão do homem se contorceu em conflito. Respirando fundo, como se tomasse uma decisão desesperada, ele fez uma reverência profunda. Rainha Sama, eu não ousaria, disse ele com seriedade, uma dor transparecendo em seu rosto. Mas, a senhora tem mesmo certeza de que quer ceder parte dos lucros do nosso Distrito do Prazer para a família Don Quixote? Um desconto de 30% é bastante. Embora as operações do Distrito do Prazer fossem em grande parte ilegais e gerassem lucros exorbitantes, um desconto de 30% ainda representaria um custo elevado. Em uma escala tão massiva, esse desconto se traduzia em perdas astronômicas, números que nenhuma pessoa comum conseguiria sequer imaginar. Como a rainha pôde sugerir algo tão imprudente? Isso não era nada típico dela. Mesmo que a família Don Quixote estivesse se expandindo rapidamente no Novo Mundo, e mesmo que Doflamingo Sama fosse um aliado valioso, não valia a pena sacrificar tanto lucro. Você tem razão. O reconhecimento calmo de Stussy fez o mordomo suspirar de alívio. Um sorriso de pura gratidão se espalhou por seu rosto. Ainda bem. A rainha Sama deve ter tido um momento de imprudência. É claro, alguém tão brilhante e previdente como Sua Majestade jamais cometeria tal tolice. 30% é realmente pouco, ponderou Stussy de repente com um sorriso nos olhos. Me faz parecer mesquinha, até mesmo insincera. Vamos diminuir um pouco mais nossa margem de lucro, dar à família Don Quixote um desconto de 40%. O sorriso do mordomo congelou. Ele piscou, certo de que tinha entendido errado. 40%. Isso é praticamente trabalhar de graça. Quando foi que o Distrito do Prazer se tornou uma subsidiária da família Don Quixote? Isso não é uma parceria, isto é caridade. Ele encarou Stussy com horror atordoado, sua mente ficando completamente em branco. Espere aí, você achou que eu estava dizendo que 30% era muito pouco. Não era isso que eu queria dizer. Naquele momento, ele sentiu como se toda a sua visão de mundo tivesse se despedaçado. Stussy olhou para ele com calma. Simplesmente execute. Considere isso um presente de boas-vindas do Distrito do Prazer ao novo vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Entendido, Vossa Majestade. O mordomo respondeu fracamente, mas no instante em que as palavras saíram de sua boca, algo mudou. Seus olhos se arregalaram, e seu queixo quase caiu no chão. O vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Stussy não respondeu. Simplesmente se virou e começou a caminhar em direção à popa do navio. Observando o elegante balanço da figura de sua rainha, o mordomo subitamente enrijeceu ao perceber o que havia acontecido. Então é isso. Não admira que a rainha Sama, que jamais perderá uma única vez no implacável mundo dos negócios, estivesse disposta a ceder uma parcela tão grande do lucro à família Don Quixote. Tudo fazia sentido agora. Ela estava fazendo um investimento político antecipado. O recém-nomeado vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, um homem de status, influência e poder inalcançáveis. Como era de se esperar da nossa rainha Sama. O mordomo ficou extremamente animado. Rapidamente, deu meia volta e correu para cumprir a ordem dela. Ei, você notou alguma coisa? Outro subordinado aproximou-se silenciosamente baixando a voz. Não parece que nossa rainha está de muito bom humor hoje? O mordomo revirou os olhos. Claro que sim. A influência do Distrito do Prazer está prestes a se expandir novamente. É assim mesmo. O homem coçou a cabeça e olhou para a popa, onde a rainha do Distrito do Prazer estava cantarolando baixinho, cuidando de um canteiro de flores com um leve sorriso. Mas de alguma forma, sinto que esse não é o motivo. Grand Line, primeira metade. Impel Down, a grande prisão submarina. Ei, droga Magellan, vem aqui e limpe este vaso sanitário. Um guarda prisional careca saiu furioso do banheiro, resmungando palavrões entre dentes com uma máscara de gás firmemente presa ao rosto. Seu desgraçado, você come como monstro, mas nunca digere nada. Tudo que você faz é comer, dormir e cagar. Por sua causa, eu sempre tenho que cobrir seus turnos. E essa nem é a pior parte, você não deu descarga de novo. Está tentando me matar. Atrás dele, uma densa fumaça roxa saía da barraca, gás puro e tóxico. Desculpe. Minha barriga doía muito, eu esqueci. A culpa é toda minha. Magellan, que também usava máscara de gás, caiu de repente de joelhos com um baque surdo. Seu rosto se contorceu em vergonha e desespero. Com uma resolução trágica, ele sacou uma adaga, segurou-a com as duas mãos e a cravou em direção ao próprio abdômen. Cometerei seppuku para expiar meu pecado. Baque. O guarda careca lhe desferiu um chute forte, arremessando Magellan vários metros pelo chão. Ofegante, ele gritou. Nem pense nisso. Se você se matar, quem vai esfregar esses banheiros? Capítulo 906. Esfregue. A escova raspava na privada enquanto Magellan esfregava diligentemente, o produto de limpeza espumando em bolhas espessas. Observando o gigante de aparência estranha trabalhar com tanta dedicação, o guarda careca da prisão, chamado Malte, não pôde deixar de perguntar, curioso. Você é uma figura realmente estranha, sabia? Com habilidades tão poderosas, por que viria voluntariamente para um lugar esquecido por Deus como esta prisão submarina? Encostado preguiçosamente na parede, ele manteve uma distância segura de Magellan, levantando levemente a viseira de sua máscara de gás para acender um cigarro. Dando uma tragada lenta, murmurou algo para si mesmo. Com seus poderes, mesmo que você passasse 8 horas por dia no banheiro não faria diferença. Ainda esfregando, Magellan suspirou melancolicamente. Não sou nada além de um fardo. Pessoas tão desafortunadas quanto eu estão destinadas a viver para sempre nas sombras.
Malte coçou a cabeça, confuso. Mas isso não faz sentido. Você não disse que se formou na Academia da Marinha? Ouvi dizer que os graduados da Academia do Quartel-General dos Fuzileiros Navais são todos elites cuidadosamente selecionadas. Logicamente falando, não há como o Quartel-General designar alguém como você para Impel Down. Magellan não respondeu. Simplesmente suspirou novamente, um suspiro longo e cansado. Ao vê-lo daquele jeito, Malte deu de ombros, decidindo não insistir no assunto. Em vez disso, mudou de assunto. Assim, ouvi dizer que trouxeram um novo chefe de guarda florestal da sede hoje. Como se estivesse se lembrando de algo, ele se inclinou para mais perto e baixou a voz misteriosamente. Sabe, aquele cara é super reservado. Sempre usa máscara, ninguém nunca viu o rosto dele. Mas eu o vi de longe, e a aura que ele emanava era tão assustadora que eu mal conseguia respirar. Um traço de admiração brilhou em seus olhos enquanto ele falava. Ao ouvir o tom de voz dele, Magellan ficou curioso. O que aconteceu com o nosso antigo diretor de prisão? Você quer dizer o velho Will? Dizem que ele ganhou na loteria e largou tudo na hora para curtir a vida. O tom de voz de Malte azedou enquanto ele resmungava. Que sortudo! Gente como a gente teria que trabalhar 100 anos para ganhar essa grana toda. Magellan balançou a cabeça negativamente com uma expressão solene. Não nos tornamos fuzileiros navais pelo dinheiro. Talvez não vocês, zombou Malte, dando de ombros com desdém. Para mim, é só um emprego. O salário é péssimo e não vou arriscar minha vida por isso. Além disso, ouvi dizer que a sede está ficando sem verba. Se for verdade, acho que devo começar a procurar outro emprego. Magellan ficou em silêncio. Ele queria argumentar, mas não encontrava as palavras. Cada um tinha seus próprios motivos para se alistar nos fuzileiros navais, ou sua própria ideia de justiça. Alguns carregavam convicções nobres no coração, enquanto a maioria via aquilo apenas como um emprego. Ei, Magellan! O novo chefe dos guardas está chamando você. Uma voz ecoou repentinamente do outro lado do corredor. Um guarda uniformizado acenou para ele à distância, mantendo-se o mais longe possível mesmo com a máscara de gás, movendo-se como se estivesse evitando um fantasma. O novo diretor da prisão me quer? Magellan ficou paralisado, perplexo. Você não ofendeu ninguém, não é? Embora eu imagine que isso não seja possível. O novo diretor nem deveria saber quem você é, disse Malte, franzindo a testa. Mesmo assim, é melhor ter cuidado. A julgar pela experiência passada, os guardas que designam para cá nunca são muito normais. Ele tocou a própria têmpora de forma significativa, baixando a voz. Você não se esqueceu do velho Will, não é? A boca de Magellan se contraiu. O velho Will, o último diretor, era um homem sádico que adorava torturar prisioneiros e venerava o dinheiro como a um deus. Eu entendo. Com o coração inquieto, Magellan tirou as luvas e saiu da sala dos guardas no primeiro subsolo, dirigindo-se ao escritório do diretor. A prisão submarina em Impel Down foi construída dentro do Cowbelt, onde inúmeros reis dos mares vagavam, formando uma barreira natural. Com exceção dos navios de guerra da marinha, nenhuma embarcação pirata conseguiria cruzar o Cowbelt para alcançá-la. A própria prisão era uma estrutura colossal, semelhante a uma torre submersa no mar. Com exceção da plataforma do primeiro andar acima da superfície, todos os outros níveis ficavam abaixo da linha d'água. Juntamente com os navios de guerra da marinha estacionados ao seu redor, suas defesas eram tão formidáveis que Impel Down ficou conhecida em todo o mundo como a Fortaleza de Ferro. Era, sem dúvida, a maior prisão do mundo. Magellan ainda se lembrava vividamente do seu primeiro dia de trabalho. Seu superior apresentou Impel Down com orgulho e, em 10 minutos, repetiu a mesma frase 5 vezes. Nenhum prisioneiro jamais conseguiu escapar de Impel Down. A área designada a Magellan abrangia o primeiro nível do subsolo, Inferno do Lótus Carmesim, e o segundo nível do subsolo, Inferno da Besta. Os prisioneiros confinados no primeiro nível, Inferno do Lótus Carmesim, eram aqueles cujos crimes eram os menos graves de toda a prisão. Sua força também era lamentavelmente limitada, a maioria deles não conseguia sequer enfrentar os guardas gorila azul que patrulhavam a área. Fora das celas estendia-se uma vasta extensão semelhante a uma floresta. As árvores cresciam em formas grotescas com folhas afiadas como lâminas, o que lhes valeu o nome de árvores-espada. A grama sob os pés não era menos mortal. A grama agulha com seus espinhos afiados como agulhas, capaz de perfurar facilmente a carne humana. Em horários específicos, os prisioneiros eram libertados de suas celas e forçados a correr incessantemente por aquela floresta mortal, enquanto eram caçados por aranhas venenosas e guardas, atormentados em um ciclo interminável de dor. Mas, no instante em que a figura de Magellan apareceu, as aranhas venenosas, os guardas e até mesmo os prisioneiros em fuga congelaram de terror e correram para se esconder atrás das árvores-espada. Magellan passou por ali com uma expressão calma, embora por dentro suspirasse. Além do primeiro nível do Inferno do Lótus Carmesim, uma longa escadaria levava ao segundo nível do subsolo, o Inferno da Besta. Aquela camada fervilhava de feras ferozes e serpentes venenosas. Quando seu líder, a enorme esfinge, avistou Magellan, seu corpo tremeu violentamente antes de disparar para um canto e desaparecer num piscar de olhos. Em seguida vinha o terceiro nível do porão, o Inferno da Fome. Ali os prisioneiros sofriam com a fome e a desidratação brutais. A maioria jazia quase morta em suas celas, imóvel, alguns reduzidos a cascas ressecadas, semelhantes a múmias. Magellan passou por várias fileiras de celas até parar diante da porta de um escritório. Ele hesitou por um instante, depois levantou a mão e bateu. Diretor, aqui é o guarda Magellan, apresentando-me para o serviço. Entre. Uma voz grave ressoou de dentro. Por algum motivo, Magellan achou a voz estranhamente familiar. Sem pensar muito, empurrou a porta e entrou, para então congelar em choque, com os olhos arregalados ao máximo. Darin San. Capítulo 907.
Calças pretas de fato, ombros largos, cabelo preto bem cortado e aquele sorriso familiar, naturalmente convencido num rosto bonito. O homem sentado no gabinete do diretor era inconfundível. Por um instante, Magellan mal podia acreditar no que via. Parecia que estava sonhando. Como é que o instrutor Darren pôde estar aqui em Impel Down? Será que ele conseguiu entrar sem ser notado? Se sim, o que ele planejava fazer? Espere, será que ele veio para me levar embora? Ao pensar nisso, uma onda de emoção e calor inundou o peito de Magellan, fazendo seus olhos arderem levemente em vermelho. Ele abriu a boca pronto para dizer algo, quando outro pensamento o atingiu como um raio. Espere aí. Onde está o novo diretor? Não me diga. O instrutor Darren o matou. Uma onda de ansiedade o invadiu. Seu rosto jovem se contorceu em uma dúzia de expressões, sem saber o que fazer. Por que você está aí parado, Magellan? Entre e sente-se. Darren, com o charuto na mão, sorriu levemente ao observar a expressão conflituosa no rosto de Magellan. Magellan franziu a testa, encarando-o fixamente. Então, como se estivesse se preparando para a morte, deu um passo decisivo para a frente, um veneno púrpura jorrou de seu corpo enquanto ele gritava. Instrutor Darren, primeiro você precisa escapar. Vou ficar para trás para te proteger. Sua voz era resoluta e sombria, como a de um homem em seu último ato. A repentina seriedade pegou Darren completamente de surpresa. Ele piscou, suspirou e revirou os olhos. Em que você está pensando? Eu sou o novo diretor. Ele conseguia perceber exatamente o que Magellan estava imaginando, e não conseguia decidir se ria ou gemia. Magellan. Ele ficou paralisado, completamente atônito. Um dos criminosos mais perigosos do mundo. O inimigo declarado do governo mundial. O único homem listado pelo quartel-general dos fuzileiros navais sob a categoria recuar ao encontrar. Combate desnecessário. E aquele Darren era o novo diretor de Impel Down. Isso não poderia ser possível. Mas então Darren casualmente tirou um documento dobrado do bolso do casaco e jogou para ele. Magellan, ainda incrédulo, tentou pegá-lo às apalpadelas e o desdobrou rapidamente. Por ordem do almirante Sengoku do quartel-general da Marinha, o Sr. Bruce Wayne é nomeado novo diretor de Impel Down com efeito imediato. O selo oficial do almirante estava claramente estampado no documento, totalmente autêntico. Exceto Bruce Wayne. A boca de Magellan se contraiu enquanto ele olhava para Darren. Isso mesmo. Darren respondeu com a maior seriedade enquanto abria a gaveta da escrivaninha e tirava de lá um elegante capacete preto. Era forjado em metal, sua superfície lisa e sombria, com 2 chifres afiados, semelhantes aos de um morcego, projetando-se do topo. Sob a luz da lamparina a óleo, seu brilho oscilava entre a luz e a escuridão, estranhamente cativante. Respirando fundo, Darren colocou o capacete na cabeça, deixando à mostra apenas seu queixo forte e anguloso. Sua voz baixou e ficou rouca ao declarar. Eu sou o Batman. Magellan. Eu não entendo o que isso significa, instrutor Darren. Ele ergueu a mão seriamente, perplexo. O olho de Darren tremeu. Ótimo. Uma piada que só ele entendeu. Sem graça nenhuma. Ele suspirou, impotente. Isso não importa. Tudo o que você precisa saber é que meu nome agora é Bruce Wayne, o diretor de Impel Down, mascarado de morcego e sedento de sangue, que se deleita com o massacre. Claro, aquilo era apenas uma pequena diversão pessoal dele. Na verdade, tudo o que ele precisava era de uma máscara para esconder o rosto, algo prático para se locomover dentro de Impel Down sem levantar suspeitas. Mas enquanto mandava fazer a máscara, a ideia simplesmente lhe ocorreu. Por que não se divertir um pouco e viver a fantasia do Batman? O quê? Você está se perguntando por que cobrir a maior parte do rosto dele, deixando o queixo à mostra, foi suficiente para enganar todo mundo? Ora, vamos lá. Neste mar, isso não é nada incomum. Magellan assentiu com a cabeça e então perguntou cautelosamente. Mas como você conseguiu essa ordem de transferência da sede? Darren deu um leve sorriso. Fiz um acordo secreto com o almirante Sengoku. Me ofereci para ficar em Impel Down por um tempo. Magellan parecia completamente perplexo. Mas você não é procurado tanto pelo governo quanto pela sede? Como você poderia? Darren acenou com a mão em sinal de desdém, num tom completamente casual. Esse foi o trabalho de Rogers Darren, o criminoso mais perigoso do mundo. O que isso tem a ver com Bruce Wayne? Magellan. Enfim, disse Darren de repente, inclinando a cabeça, eu me lembro que você também lutou naquela noite, não é? Então por que você não foi embora com o Zephyr Sensei e os outros? O que você está fazendo aqui em Impel Down? A expressão de Magellan endureceu. Eu lutei ao lado de Zephyr Sensei e Tokikaki naquela noite em Marineford, gaguejou ele. Mas quando você apareceu mais tarde, eu tive um pequeno problema. Então saí mais cedo. Eu não cheguei a tempo. Darren franziu a testa. Que tipo de situação? O rosto de Magellan ficou vermelho como um tomate. Antes que pudesse responder, um estranho som de gorgolejo veio de seu estômago. Um segundo depois, Darren viu um rastro tênue de fumaça roxo escura subir por trás dele. Magellan. Darren. Então, depois da luta, ele abusou do poder da sua Akuma no Mi, seu estômago se revoltou e ele acabou grudado no vaso sanitário. O que significava, é claro, que ele tinha perdido o último trem do Zephyr. Darren apertou a ponte do nariz, lutando para manter uma expressão séria. Você passou por momentos realmente difíceis. Ele suspirou, olhando para cima e vendo Magellan agachado no chão, com os braços em volta dos joelhos, murmurando miseravelmente. Quando terminei, tudo já tinha acabado. Vocês todos tinham ido embora. Assim que saí do banheiro, um esquadrão de fuzileiros navais com trajes de proteção completos estava me esperando. Felizmente, o almirante Sengoku intercedeu por mim e providenciou minha transferência para Impel Down.
Essa é a única razão pela qual não fui submetido a uma corte marcial. Darin olhou para o pobre homem, seu uniforme de guarda simples, a escova de vaso sanitário ainda presa atrás do cinto, e não conseguiu evitar que o canto da sua boca se contraísse. Ele não tinha ideia do que dizer para consolá-lo. Da noite para o dia, esse graduado da academia que antes era uma promessa, passou de um futuro brilhante para os fuzileiros navais ao posto mais baixo da guarda em Impel Down. Tudo porque perdeu o transporte enquanto estava no banheiro. Está tudo bem, disse Darin após uma pausa. Assim que esta missão terminar, eu te tiro daqui. O professor Zephyr já estabeleceu os fuzileiros navais Nel. Eles estão crescendo rapidamente no novo mundo, expurgando piratas e impondo justiça por onde passam. Se você estiver interessado, posso enviá-lo para lá. Caso contrário, você sempre pode se juntar à frota do Mar do Norte. Capítulo 908. Com suas capacidades, comandar um navio de guerra na frota do Mar do Norte seria mais do que suficiente. Darin sorriu, seus olhos não demonstrando nenhuma tentativa de esconder suas expectativas em relação a Magellan. Devido às suas limitações de escala, a estrutura organizacional da frota do Mar do Norte permaneceu deliberadamente simples e clara. Além dele próprio, o comandante que não interfere, a hierarquia principal da frota era dividida em 3 níveis distintos. O posto mais alto pertencia naturalmente a Momonga, o comandante da frota, seguido pelos capitães de cada navio de guerra. Cada capitão de frota possuía força de combate equivalente a de um contra-almirante ou mesmo vice-almirante do quartel-general da Marinha, sendo responsável pela gestão e operações diárias de seus respectivos navios de guerra, reportando-se apenas a Momonga e ao próprio Darin. Abaixo deles estavam os primeiros oficiais e as fileiras dos soldados rasos. Embora essa hierarquia bem definida tivesse suas falhas, para a frota do Mar do Norte, que operava constantemente em estado de prontidão para a guerra, era a estrutura mais eficaz em termos de execução, organização e eficiência. Dadas as capacidades de Magellan, servir como capitão na frota do Mar do Norte não representaria absolutamente nenhum problema. Seu único obstáculo era sua natureza introvertida. Levaria tempo e experiência até que ele pudesse realmente suportar as responsabilidades de liderar um navio de guerra com mais de 1000 subordinados. Dito isso, Magellan tinha apenas 15 ou 16 anos. As expectativas não precisavam ser muito altas naquele momento. Magellan abriu a boca, mas logo se calou. Darin ergueu uma sobrancelha, observando com interesse a hesitação de Magellan. Você não deseja se juntar ao meu comando ou ao do Zephyr Sensei? Estou disposto. O rosto de Magellan ficou vermelho como um tomate enquanto ele rangia os dentes, interrompendo Darin no meio da frase. Darin, quer dizer, seria uma honra lutar ao lado do Zephyr Sensei ou de você, instrutor Darin. Percebendo quão desajeitada sua explosão soara, Magellan continuou gaguejando, com as bochechas ardendo em brasa. É que o almirante Sengoku depositou grandes expectativas em mim. Ele até intercedeu por mim perante o governo mundial. Não posso decepcioná-lo novamente. Darin suspirou baixinho. Sengoku realmente tinha um talento especial para conquistar a lealdade das pessoas. Tem certeza? Ele decidiu tentar mais uma vez, na esperança de atrair Magellan, uma futura potência da classe almirante, para longe. Seu tom suavizou-se persuasivo e deliberado. Com o talento e o potencial que você tem, ficar em um lugar como Impel Down é um verdadeiro desperdício das suas habilidades. Além disso, dada a situação atual, é improvável que você consiga qualquer influência política no quartel-general dos fuzileiros navais tão cedo. Isso também significa que se você quiser progredir, provavelmente levará um tempo incrivelmente longo, talvez 1 ano, talvez 3 ou 5 anos. Talvez até uma década. A voz de Darin era profunda e magnética, como a de um demônio que tenta alguém a cair no pecado e na ruína, carregando um fascínio inquietante, quase hipnótico. Tem certeza de que quer passar todos esses anos preso em um lugar como Impel Down? Magellan, este oceano é vasto. Contudo, diante da tentação de Darin, Magellan manteve-se inesperadamente firme. Ele simplesmente balançou a cabeça negativamente. Darin Sensei, não considero isso uma perda de tempo. Não importa onde eu esteja, nunca deixarei de me aprimorar ou de me esforçar para melhorar. Seu rosto jovem e inexpressivo parecia irradiar luz naquele instante. Além disso, instrutor Darin, o senhor não me ensinou que enquanto a justiça habitar o coração, até os cantos mais escuros podem ser iluminados. Eu disse isso? A boca de Darin se contraiu. Sim, lembro-me claramente. Magellan assentiu vigorosamente, seus olhos ardendo com pura e inabalável admiração enquanto olhava para Darin. Darin retrucou irritado. Eu só estava brincando com você. Não. Magellan balançou a cabeça firmemente. Eu sei que você teve boas intenções. Não queria que eu perdesse meu tempo em um lugar como Impel Down. Mas para mim, isso é um teste da minha determinação. Esta é a maior prisão do mundo, o lugar mais sombrio e corrupto da Terra, Impel Down. Acredito sinceramente que mesmo neste poço imundo e sem luz, a verdadeira justiça ainda pode brilhar. Darin. Ao observar a expressão exageradamente dramática de Magellan, Darin sentiu subitamente um aperto no peito e cobriu o rosto em exasperação. Lidar com um tolo obstinado como esse era inútil, nem mesmo sua lábia a impedia. Tudo bem. Já que você fez sua escolha na vida, não vou interferir mais. Darin falou com um traço de frustração. Assim, no fim, Magellan ainda trilharia o mesmo caminho de antes, tornando-se o rei indiscutível dessa prisão em alto mar. Ainda assim, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Pelo menos aqui em Impel Down, as habilidades de Magellan podiam ser usadas em todo o seu potencial, até mesmo em 200%. E mais importante ainda, os efeitos colaterais da Akuma no Mi de Magellan eram simplesmente absurdos. Numa prisão subaquática isso não era um problema. Os sanitários desembocavam diretamente no mar. As instalações eram bem construídas e os sistemas de ventilação eram de última geração. Mesmo que houvesse um vazamento de gás tóxico, ele
poderia ser dispersado quase imediatamente. Mas e se ele estivesse destacado em um dos navios de guerra da frota do Mar do Norte? Um único lapso de controle e toda a tripulação estaria condenada. A milhares de metros acima do nível do mar, preso em uma embarcação sem ter para onde fugir. Só de imaginar essa cena, Darren sentiu um arrepio na espinha. Afinal, nem todos conseguiam inalar o gás venenoso de Magellan como se fosse fumaça de cigarro da mesma forma que ele. Com esse pensamento, Darren colocou seu capacete de morcego de volta na cabeça e se levantou. Deu um passo à frente, pousando a mão no ombro de Magellan enquanto falava em voz baixa e firme. Cada um com a sua. Não vou te forçar. Mas Magellan, quero deixar-te com uma coisa. Magellan enrijeceu, o rosto solene, a expressão cheia de expectativa. Por favor, diga-me, senhor. Darren deu um leve sorriso. Mesmo que você não tenha se juntado ao meu comando, lembre-se disto, sempre lutaremos lado a lado. Ele passou por Magellan e caminhou em direção à porta, seu manto escuro e imponente desdobrando-se atrás dele como as asas de uma sombra. Porque a justiça nos une. As palavras atingiram Magellan como um raio. Seu corpo tremia violentamente como se o choque o tivesse atravessado. Ele se virou atordoado, encarando as costas que se afastavam, agora pareciam mais altas, mais imponentes, irradiando uma luz que ele jamais poderia alcançar. Só depois que Darren saiu do escritório é que Magellan se deu conta da situação, exclamando em pânico. Darren não, Sr. Wayne, espere por mim. Capítulo 909. Impel Down, nível 3 subterrâneo. Inferno da fome. O ar estava escaldante, tão quente que dava a sensação de sufocamento. Cada respiração queimava como se inalasse brasas diretamente para os pulmões, cada uma delas uma pontada de desconforto. O inferno da fome ficava no terceiro nível subterrâneo, diretamente acima do inferno flamejante que era o quarto nível. O calor que subia de baixo tornava todo aquele andar insuportavelmente sufocante. Enquanto Darren caminhava pelos corredores escuros da prisão de Impel Down, ele estudava o ambiente ao seu redor com genuína curiosidade. Atrás dele, Magellan já estava encharcado de suor. O que Darren havia contado a Sengoku anteriormente não era totalmente mentira. Durante seu tempo como fuzileiro naval, ele de fato nunca ocupou nenhum cargo em Impel Down, nem jamais pôs os pés dentro dessa prisão submarina. O motivo era simples. Impel Down existia para deter criminosos. E quanto aos piratas que acabavam na mira de Darren, bem, eles só tinham dois destinos possíveis, ou eram mortos na hora ou recrutados para suas fileiras. Nunca havia uma terceira opção. Assim, naturalmente, o processo de capturar piratas vivos e escoltá-los até Impel Down nunca fora necessário para ele. Isso realmente poupou bastante esforço. Caramba! Me soltem! Eu mesmo arrancarei a cabeça do Garp. Onde está Zephyr? Aquele desgraçado não pode estar morto ainda. Droga, ele me derrotou, mas não teve coragem de me matar. Ei, garoto, que roupa legal você está usando. Por que você não entra e brinca um pouco comigo? Ha. Garoto, me deixe sair, e todo o tesouro que enterrei no Mar do Sul será seu. Você terá mais ouro e prata do que pode contar. Gritos roucos e risadas insanas ecoavam de todas as direções, rodopiando na escuridão como um coro de fantasmas. As celas escuras estavam envoltas em sombras, com formas se contorcendo vagamente em seu interior. Mas apesar de quão sinistras aquelas vozes soassem, uma análise mais atenta revelava a verdade. A maioria dos prisioneiros estava definhando e esquelética. Pouco mais que cascas mumificadas meio mortas em suas celas. Após dias de fome e desidratação, e com o calor insuportável drenando a pouca força que lhes restava, eles mal conseguiam mover um dedo. Nenhum deles representava a menor ameaça. Diretor Wayne, o que o traz a Impel Down desta vez? Magellan enxugou o suor da testa, sacudindo-o casualmente. Infelizmente, algumas gotas respingaram em um prisioneiro próximo. No instante em que o suor o tocou, o homem se contorceu violentamente, seu rosto ficando roxo escuro enquanto espuma escorria de sua boca. A cena fez com que a boca de Darren se contraísse incontrolavelmente. Ficou claro que as habilidades de Magellan com a Doku no Mi haviam se fortalecido consideravelmente desde o último encontro deles. Estou aqui para desafiar aqueles que estão presos no sexto nível. Acendendo um charuto, Darren desceu a escadaria que levava ao quarto nível subterrâneo. O sexto nível? Magellan ficou paralisado. Então a ficha caiu e seus olhos se arregalaram em choque. Existe mesmo um sexto nível subterrâneo em Impel Down. De acordo com os registros oficiais, Impel Down, conhecida como a Grande Prisão Submarina, tinha apenas 5 níveis subterrâneos abaixo de sua entrada ao nível do mar. Quanto ao chamado sexto nível, Inferno Eterno, sempre foi descartado como nada mais do que um boato. Sim, existe. Darren sorriu e acenou com a cabeça. No instante em que pisaram no quarto nível subterrâneo, o inferno ardente, uma onda sufocante de calor os atingiu em cheio. Toda a paisagem brilhava num tom carmesim profundo, e línguas de fogo lambiam as fendas do chão de pedra. A temperatura do ar facilmente atingia 70 graus Celsius, mas Darren permanecia calmo e sereno enquanto falava. O sexto nível, o Inferno Eterno, é onde os criminosos mais hediondos do mundo são aprisionados. Por exemplo, Red, o distante Patrick Redfield, que foi derrotado pelo almirante da frota Kong e pelo vice-almirante Garp, está atualmente confinado lá. Magellan não pôde evitar inspirar profundamente. Por um breve instante, sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se tornado muito mais perigoso. Um lendário grande pirata, preso na mesma prisão que ele. Então, para colocar de outra forma, se eu fosse capturado pelo governo ou pelos fuzileiros navais, logicamente falando, eu também deveria ser aprisionado no Inferno Eterno. Darren deu uma risadinha. É claro que o resultado mais provável seria uma execução pública. Magellan, você acha que é engraçado? Ele ficou em silêncio por um instante, depois perguntou cautelosamente. Como exatamente você planeja desafiá-los?
Se o inferno eterno realmente existe, os criminosos de classe mundial que lá estão devem estar confinados em celas isoladas. Você poderia desafiá-los um por um. Se necessário, posso solicitar as chaves ao diretor. Não há necessidade. Darren acenou com a mão em sinal de desdém, pegando Magellan de surpresa. Enquanto conversavam, os dois já haviam atravessado o inferno escaldante do 4º nível subterrâneo e entrado no 5º, o inferno congelado. O ar ficou gélido a uma velocidade alarmante. Uma imensidão branca se estendia diante deles, toda a prisão aparentemente soterrada sob camadas de gelo e neve. A extrema diferença de temperatura deixará o rosto de Magellan vermelho vivo e rachado pelo frio. Darren acelerou o passo. Em menos de 2 minutos, chegaram ao fim do inferno congelado, onde ele parou diante de uma porta maciça e reforçada. Isso realmente existe. Magellan olhou fixamente para o portão com uma mistura de admiração e incredulidade estampada no rosto. Sob a influência de seu aqui da observação, ele podia vagamente sentir ondas de energia aterradora, violenta e selvagem emanando de trás da porta. Parecia a entrada para um verdadeiro inferno, onde incontáveis demônios monstruosos jaziam aprisionados. Entretanto, uma inconfundível faísca de entusiasmo surgiu no rosto de Darren. Desde que se lembrava, sempre fora profundamente fascinado por aquela que diziam ser a maior prisão do mundo. Na época em que servia no Mar do Norte, chegou a considerar solicitar transferência para Impel Down após deixar o cargo de almirante do Mar do Norte. Afinal, naquela época a força de Darren ainda estava em fase de rápido crescimento. Ele imaginava que se conseguisse ir a Impel Down para treinar começando pelo 1º nível subterrâneo e lutando até chegar ao 6º, ao concluir o nível final, o Inferno Eterno, ele se formaria oficialmente na prisão. Um homem de verdade conquista todos os 6 níveis. Ao chegar ao fundo do poço, atingir o poder de combate de um almirante seria inevitável. E se por acaso houvesse alguma potência antiga e reclusa trancada no 6º nível, talvez esse encontro pudesse até lhe trazer uma oportunidade inesperada. Um salto direto para um nível de força lendário. Claro, essa era apenas a sua antiga ambição. Nem mesmo Darren esperava que uma simples ordem de transferência do quartel-general dos fuzileiros navais o colocasse diretamente no campo de treinamento de oficiais em Marineford. Então, um evento levou a outro, e antes que percebesse, já estava com água até os joelhos na ilha de Filsec. Finalmente, ele encontrara sua chance, entrar em Impel Down sob o pretexto de comparecer à cerimônia de posse do líder dos Cavaleiros de Deus, organizada pelo governo mundial. Mas para o homem que ele era agora, conquistar qualquer coisa que não fosse o inferno eterno não tinha significado algum. Nenhum deles será poupado. Seus olhos brilharam quando ele ergueu a mão. Raios azuis crepitaram na ponta de seus dedos, a enorme fechadura da porta se estilhaçando num instante. O portão reforçado gemeu alto, e começou a se abrir, centímetro por centímetro. Capítulo 910. Estrondo. As portas maciças rangeram como se estivessem cedendo sob o próprio peso, abrindo-se lentamente a partir do centro enquanto varriam a neve acumulada no chão. Uma onda de ar pútrido e úmido surgiu violentamente por trás deles, atingindo seus rostos como um ser vivo. Magellan prendeu a respiração imediatamente, cada músculo do seu corpo se tensionando enquanto um arrepio frio percorria sua espinha. Diretor Wayne, nós realmente vamos entrar aí? Seus dentes batiam levemente enquanto ele se esforçava para manter a calma, embora sua respiração já estivesse ofegante e irregular. Darren lançou-lhe um olhar e sorriu. Não precisa ficar nervoso. Eles estão todos trancados. O olhar de Magellan desviou-se nervosamente para a escuridão além do portão. O espaço além estava envolto numa névoa negra densa e impenetrável. Ele não conseguia ver nada, e isso só fazia seu coração bater mais forte. Mas e se? E se eles conseguirem escapar? Não seria simplesmente perfeito? A risada abafada de Darren ecoou suavemente. Magellan ficou paralisado, olhando fixamente para o homem à sua frente enquanto ele avançava sem hesitar. Ao ver aquelas costas confiantes desaparecerem nas sombras, Magellan subitamente saiu do pânico. Certo. Do que eu tenho tanto medo? Claro, o 6º nível do Inferno Eterno abriga os criminosos mais selvagens e de classe mundial que existem, mas, em termos de perigo, algum deles poderia superar Darren Sensei? Com esse pensamento reconfortante, a tensão se dissipou de seu peito. Ele correu rapidamente atrás dele. Gota a gota. A água pingava das paredes cobertas de musgo, respingando no chão de pedra fria. A luz bruxuleante das lamparinas de óleo ao longo do corredor esticava a sombra de Darren, transformando-a em uma silhueta longa e ondulante. Passo, passo, passo. Seus passos firmes e poderosos ecoavam pelo ar úmido. No momento em que Darren desceu a última escadaria e entrou no 6º nível subterrâneo, o Inferno Eterno, rugido. Ha 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 ha. Uma cara nova. A roupa desse pirralho é ridícula. Ele não tem nada a ver com um fuzileiro naval. Ei, garoto, que máscara é essa que você está usando? Ha 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 ha. Mandei o Garp pra cá. Quero outra luta de verdade com aquele desgraçado. Risadas insanas, maldições venenosas, insultos vis e urros furiosos irromperam simultaneamente de todas as direções da prisão. Uma onda sufocante de intenção assassina inundou o ar, colidindo e se contorcendo, gerando rajadas violentas que faziam a capa negra de Darren chicotear descontroladamente atrás dele. As pupilas de Magellan se contraíram bruscamente, ele quase cambaleou para trás. Sob aquela tempestade opressiva de intenções assassinas, ele sentia como se o próprio ar lhe tivesse sido sugado dos pulmões. Suor frio escorria em torrentes pela sua testa. Pior ainda, pares de olhos verdes brilhantes e sinistros começaram a ganhar vida, um após o outro, na escuridão das celas. Aqueles olhos selvagens, sedentos de sangue, repletos de ódio puro, o encaravam como predadores avaliando sua presa.
Naquele momento, Magellan sentiu-se como um cordeiro indefeso rodeado por feras famintas, à espera do ataque. Então, de repente, uma mão forte e firme deu um leve tapinha em seu ombro. Ele congelou, e naquele instante, tudo desapareceu. O mundo inteiro ficou em silêncio, completamente e absolutamente imóvel. Então, bum! Uma aura avassaladora e estrondosa emanou do corpo de Darin, varrendo a prisão como uma onda gigante. Relâmpagos carmesim negros crepitaram, surgindo do nada, entrelaçando-se numa tempestade caótica. A força descomunal propagou-se, fazendo com que a própria pedra sob seus pés tremesse violentamente. Isso é, Arg, meu corpo, não consigo me mexer. Maldito pirralho, esse é o seu aqui do conquistador. Como isso é possível? Uma força avassaladora desabou como uma mão gigante invisível vinda dos céus, extinguindo todos os olhos selvagens e lupinos que espreitavam na escuridão. Gritos de agonia irromperam de centenas de celas. Raios carmesim negros crepitavam no ar, girando e respingando como fogo líquido, envolvendo de forma palpável cada cela da prisão. Foi então que Magellan finalmente viu o que se escondia nas inúmeras celas engolidas pela escuridão. Prisioneiros em uniformes esfarrapados listrados em preto e branco agarravam a cabeça em agonia insuportável. Alguns se curvavam, outros se encolhiam e vomitavam, alguns gritavam e desabavam no chão, enquanto outros caíam de joelhos em desespero. Todos eles foram completamente subjugados sob o peso do Aqui do Conquistador de Darin Sensei. O coração de Magellan batia forte. Ele não conseguiu evitar que seu olhar voltasse para Darin. Seu manto negro esvoaçava violentamente atrás dele. O homem com capacete em forma de morcego segurava um charuto aceso entre os dentes, braços estendidos, um sorriso destemido, quase insano, curvando seus lábios. Foi sem dúvida a visão mais inesquecível e inspiradora que Magellan já presenciara em toda a sua vida. Um homem sozinho, reprimindo todos os criminosos do inferno eterno. Ele é incrivelmente forte. Magellan olhou fixamente para as costas de Darin, um breve arrependimento surgindo em seu peito. Se ele tivesse se juntado à frota do Mar do Norte, estaria agora ao lado daquela figura, lutando ao seu lado? Mas o pensamento desapareceu quase instantaneamente, substituído por uma determinação ainda maior. Darin Sensei tinha razão. Se fosse em nome da justiça, então eles já estavam lutando juntos. Assim que os pensamentos de Magellan começaram a divagar, o ar mudou repentinamente. Um raio roxo escuro irrompeu de uma cela nas profundezas do inferno eterno, cortando o ar como uma lâmina. Ele carregava uma força esmagadora e imparável ao atingir Darin em cheio. No instante seguinte, bum! Um relâmpago detonou, duas vastas tempestades colidindo e desencadeando uma torrente de ventos infernais, que rugiram violentamente enquanto as duas forças se chocavam frontalmente. Mas o impasse durou apenas um instante antes que ambos os lados se retirassem em perfeita sincronia, deixando para trás inúmeras faíscas carmesim e violeta tremeluzindo no ar. À medida que os últimos vestígios de energia se dissipavam, a respiração pesada preencheu o silêncio mais uma vez. Os prisioneiros ofegavam desesperadamente em busca de ar, seus olhos agora fixos em Darin com puro medo e descrença. Jovem, usar seu aqui de forma imprudente não é um bom hábito. Uma voz grave e rouca quebrou subitamente o silêncio opressivo. Enquanto luzes bruxuleantes dançavam pelo corredor, uma figura emergiu lentamente da cela mais profunda do inferno eterno. Era um homem cuja idade era impossível de determinar. Alto e esguio, com longos cabelos brancos trançados em duas mechas que caíam sobre os ombros, e sobrancelhas vermelho escuras que chamavam a atenção imediatamente. Uma corrente dourada atravessava o canto da boca e se estendia até o lóbulo da orelha, brilhando levemente enquanto falava, seus lábios se curvando em um sorriso encantadoramente sinistro. Mesmo vestindo o mesmo uniforme de presidiário que os outros, a roupa folgada de alguma forma lhe conferia um ar de graça refinada, elegante, quase aristocrático, como um cavalheiro culto preso na jaula de um monstro. Diga-me, foi assim que Zephyr te ensinou? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 911. Como você sabia que ele era aluno do professor Zephyr? A voz aguda e trêmula de Magellan, em tom de pânico, rompeu o silêncio sufocante da prisão. Ele encarou, incrédulo, a figura sinistra de cabelos claros à sua frente. Os lábios do homem se curvaram num sorriso malicioso. Antes era apenas um palpite, disse ele suavemente, mas agora tenho certeza. Magellan ficou paralisado, seu rosto perdendo a cor. Darin. Ele massageou o peito em frustração e, em seguida, lançou um olhar exasperado para Magellan. O pobre homem estremeceu, encolhendo o pescoço como uma criança repreendida. Com um aceno de cabeça, Darin voltou a olhar para a cela mais profunda da prisão. A lamparina de óleo tremeluzente lançava uma luz fraca e oscilante, lutando para penetrar a escuridão circundante. Por fim, revelou um rosto pálido e magro, refinado, sereno e de uma calma inquietante. Apesar de estar sentado nas profundezas mais baixas, sinistras e ensanguentadas da maior prisão do mundo, o homem exalava uma serenidade natural. Sentado de pernas cruzadas sobre a pedra fria e enegrecida, ele sorriu levemente, um traço de elegância aristocrática cintilando sob a ameaça. Darin o reconheceu imediatamente. Um cavalheiro meticuloso e antiquado, do tipo que mesmo com membros quebrados, manteria a gola da camisa reta e os punhos impecavelmente passados. Red, o distante Patrick Redfield, o lendário grande pirata que sozinho, certa vez esteve em pé de igualdade com Roger e os piratas do Barba Branca. Enquanto sua voz calma ecoava pela masmorra, todos os outros piratas se calaram. Era evidente, ele mandava naquele inferno. Darin soltou uma fina baforada de fumaça e deu um leve sorriso. Não importa quem seja o inimigo, nunca baixe a guarda. Ataque com toda a ferocidade de um leão caçando uma lebre. Seu tom ficou mais pesado. Foi isso que Zephyr Sensei me ensinou. Ele fez uma pausa, e um espírito de batalha aguçado e violento despertou em seus olhos profundos e predatórios.
e foi exatamente isso que eu fiz. Mas se bem me lembro, respondeu Redfield com suavidade, a corrente dourada sobre seus lábios balançando levemente enquanto falava, você não é mais um fuzileiro naval. É, Rogers Darren. No instante em que o nome saiu de sua boca, todo o inferno eterno irrompeu em choque. Rogers Darren. De jeito nenhum. Isso não pode ser verdade. Ele é aquele Rogers Darren. Aquele que lutou contra os 5 anciãos, que quase os despedaçou com as próprias mãos. Mas ele é procurado pelos fuzileiros navais e pelo governo, por 5 bilhões de belis. Como diabos ele foi parar aqui, como diretor de Impel Down? Isso faz algum sentido? Os piratas encararam o homem com o capacete de morcego em total descrença, suas expressões congeladas em uma mistura de admiração e terror. Rogers Darren, o criminoso mais perigoso do mundo, estava bem na frente deles, no nível mais profundo de Impel Down? Mesmo trancafiados ali, eles não estavam completamente isolados do mundo exterior. Todos os dias, os guardas traziam jornais, permitindo que eles juntassem fragmentos do que estava acontecendo além dessas paredes de ferro. Mas ultimamente, as notícias se tornaram completamente insanas. Há relatos de dragões celestiais sendo massacrados, os 5 anciãos sendo despedaçados à mão. A Terra Santa de Mary Geoise bombardeado por navios de guerra voadores e até mesmo toda a região do Mar do Norte se separando do sistema político do governo mundial. Cada manchete era mais absurda que a anterior. A princípio, a maioria deu de ombros, acreditando que os guardas estavam pregando uma peça neles ou que os jornais estavam repletos de notícias falsas inventadas. Mas havia uma coisa que todos eles sabiam ser real. Esse nome. Rogers Darren. Mesmo que as histórias fossem mentira, a recompensa não era. Uma recompensa de 5 bilhões de belis não surgiu do nada. E agora aquele mesmo homem, o pesadelo do governo mundial, estava diante deles vivo e bem. Pior ainda, ele não estava ali como prisioneiro. Ele havia entrado livremente como diretor de Impel Down. Se não tivessem visto com os próprios olhos, teriam pensado que era um delírio febril. Espera aí um segundo. Todo mundo aqui é criminoso. Então por que nós é que estamos acorrentados, passando fome no escuro, enquanto ele entra fumando charutos e exibindo seu aqui como um exibicionista? Que tipo de justiça perversa é essa? Pela primeira vez, esses criminosos de classe mundial sentiram um impulso absurdo, quase cômico, chamar os fuzileiros navais. Honestamente, Darren suspirou e balançou a cabeça, levando a mão para remover a máscara em forma de morcego. Um leve sorriso divertido curvou seus lábios. Como eu imaginava, esse disfarce só funciona com idiotas. Por um instante, o inferno eterno ficou completamente imóvel. Então, maldito pirralho, o que você acabou de dizer? Você quer morrer? Me solte, e eu arranco sua cabeça fora. Gritos furiosos irromperam de todas as direções, rompendo a escuridão como um mar tempestuoso. Darren, no entanto, parecia completamente entediado. Ele coçava a orelha distraidamente. Sem sequer se mover, um relâmpago azul cortou o ar. Svi! Instantaneamente, todos os piratas se calaram. Gole! O som fraco de pessoas engolindo em seco, nervosas, ecoou pelas celas. Os prisioneiros ficaram rígidos, seus corpos tremendo, aterrorizados demais para se moverem, porque uma ponta de metal afiada como uma navalha havia rompido as barras de ferro, pressionando friamente a garganta de cada um deles. A proximidade sufocante da morte fez com que gotas de suor frio escorressem por seus rostos. Só então eles se lembraram, aquele homem não era um guarda qualquer de Impel Down. Ele era um ceifador, cujos métodos eram muito mais cruéis do que os deles. Ah, agora sim. Silêncio agora. Estou tentando conversar. Darren levou o dedo indicador aos lábios num leve gesto de chi, sorrindo discretamente. Preferiria não ter que matar todos vocês tão cedo. As pupilas dos prisioneiros se contraíram bruscamente, seus corações palpitando. Aquele olhar nos olhos dele, ele não estava blefando. A intenção assassina que brilhara naquele instante era muito real. Darren voltou sua atenção para Redfield com um tom calmo e ponderado. Fuzileiro naval ou criminoso, é tudo apenas um título dado pelo mundo. Alianças lados. Para pessoas como nós, isso realmente importa? Os lábios de Redfield se curvaram num sorriso intrigado. Você enxerga as coisas com mais clareza do que Garp ou Zephyr jamais enxergaram. Zephyr se tornou um aluno exemplar por conta própria. Ele ergueu as mãos lentamente. As pesadas e frias algemas em seus pulsos tilintaram, o ruído metálico ecoando pelo silêncio. Então, antes de lutarmos, disse ele suavemente, com os olhos brilhando de interesse, você será a pessoa que libertará minhas correntes? Capítulo 912. Desatar as algemas? Ao ouvir Red, o distante, as palavras de Redfield fizeram os criminosos ao redor congelarem em descrença. Mas, um instante depois, alguém soltou uma risada zombeteira. Libertar as algemas? Impossível. Que tipo de lugar esse pirralho pensava que era? Essa era a maior prisão do mundo, um lugar que abrigava apenas os criminosos mais hediondos, monstros cuja libertação poderia destruir nações inteiras. E esse homem Red, o distante Patrick Redfield, já havia lutado lado a lado com Barba Branca e os piratas do Roger. Naquela época, quando o almirante da frota Kong liderou pessoalmente a operação para derrotá-lo, a batalha se estendeu por dias e noites sem um vencedor claro. Foi somente com a ajuda daquele desgraçado do Garp que eles finalmente conseguiram derrotá-lo e jogá-lo em Impel Down. Se as algemas de Redfield fossem removidas, toda esta prisão não sobreviveria ao massacre que ele poderia desencadear. Mesmo que o próprio Kong voltasse, talvez não conseguisse prendê-lo uma segunda vez. Ao pensarem nisso, os criminosos debocharam por dentro. Por mais forte ou arrogante que esse pirralho fosse, não havia a menor chance de ele ousar fazer isso. Clique. Um som nítido ecoou repentinamente pela prisão, que estava em completo silêncio, paralisando a todos. Seus corpos enrijeceram quando se viraram na direção da origem do som, os olhos arregalados ao verem as algemas abertas nos pulsos de Redfield. Ele realmente os destrancou. Será que aquele pirralho enlouqueceu?
Os prisioneiros olharam para Darren em completo choque, com os olhos arregalados como se tivessem acabado de ver um fantasma. Até mesmo Redfield ficou momentaneamente atônito. Clang! As pesadas algemas de pedra do mar deslizaram de seus pulsos e caíram no chão com um estrondo metálico. Ele encarou as próprias mãos em silêncio antes que os cantos de sua boca se curvassem lentamente em um leve sorriso. Interessante. Levantando a cabeça, os olhos penetrantes de Redfield, tão afiados que pareciam enxergar a alma de um homem, fixaram-se em Darren enquanto ele ria baixinho. Zephyr realmente formou um excelente discípulo. Imagino que Garp também goste bastante de você. Havia uma admiração inconfundível em seu olhar. Agora eu entendo porque seu Aikido conquistador é tão poderoso. Ha. Quanta ambição para sua idade. Seu tom havia mudado inconscientemente, não mais o de um mais velho falando com um mais jovem, mas o de um igual dirigindo-se a outro. No entanto, Darren apenas sorriu e balançou a cabeça levemente. Não, você entendeu errado. Redfield franziu a testa, demonstrando claramente seu interesse. O que você quer dizer? A voz de Darren estava calma. Quero dizer, você errou em uma coisa. Ele ergueu lentamente a mão, e arcos azuis de eletricidade crepitaram na ponta de seu dedo. Um sorriso largo se espalhou pelo seu rosto. Minha ambição vai muito além disso. Redfield paralisou. Uma estranha luz carmesim cintilou no fundo de suas pupilas. Assim que seu Aqui da observação se ativou, concedendo-lhe um vislumbre do futuro, seu sorriso subitamente se tornou rígido. No instante seguinte, clique, clique, clique. Sob o olhar atônito dos prisioneiros. Sob o olhar silencioso de Magellan. Por todo o inferno eterno, tênues relâmpagos azuis dançavam através dos buracos das fechaduras de cada par de grilhões. Um após o outro, as fechaduras giravam com cliques nítidos, e as pesadas algemas deslizavam dos pulsos e tornozelos, caindo no chão com um estrondo. O som das correntes se destrancando se espalhou pela prisão como uma cascata de fogos de artifício, interminável e ensurdecedora. Quando a última algema caiu, o silêncio voltou a envolver a prisão. Gole! Magellan engoliu em seco nervoso, e instintivamente deu um passo para trás de Darren. Ele podia sentir a presença de inúmeras figuras na escuridão, suas respirações ficando cada vez mais pesadas e selvagens. Como se algo terrível estivesse despertando nas sombras, uma fria intenção assassina começou a pairar no ar como uma névoa rastejante. Ranger! Então, uma a uma, as portas de ferro das celas se abriram com rangidos enferrujados. As portas abertas, o caminho para a liberdade, agora jaziam nuas diante de seus olhos. Todos os prisioneiros prenderam a respiração imediatamente. Fufufufu. Então é assim que é. Redfield permaneceu em silêncio por um longo momento antes de finalmente sair de seu torpor. De repente, ele soltou uma risadinha baixa. Ao contrário do sorriso cavalheiresco e elegante de antes, essa risada tinha um leve tom áspero e rouco. Ele riu com um deleite desenfreado. Acho que te subestimei, jovem Darren. Mas... Ele fixou o olhar em Darren, suas mãos crepitando gradualmente com relâmpagos vermelho escuros. Você está realmente preparado para lutar sozinho contra todos neste inferno eterno, inclusive contra mim. Darren estreitou os olhos e deu um leve sorriso. Há algum problema nisso? Ele olhou para as mãos de Redfield, parecendo de repente se lembrar de algo. Deu um tapinha na testa e abriu um largo sorriso. Quase me esqueci. Sem isso, você seria bem desastrado, não é? Ele levantou a mão. De repente, um raio de luz carmesim cortou o céu vindo do quinto andar de Impel Down. Num piscar de olhos, atravessou todo o inferno congelado e a passagem subterrânea, assobiando pelo ar até chegar diante de Redfield. Redfield instintivamente estendeu a mão para agarrar a luz carmesim. Só então todos perceberam claramente que era um guarda-chuva com cabo de morcego, vermelho como sangue. Esta é a sua espada, certo? Darren perguntou. Redfield olhou fixamente para o guarda-chuva vermelho sangue em suas mãos, momentaneamente perdido em pensamentos, com a mente repleta de confusão. Esse pirralho, ele está falando sério? Ele realmente me entregou a própria arma. Será que ele tem tanta confiança na própria força? Ou simplesmente se cansou de viver? Naquele instante, uma mistura indescritível de absurdo e fúria invadiu a mente de Red, o distante. Instantaneamente transformou-se em uma violenta e impetuosa sede de batalha. Muito bom. Ele sorriu com satisfação. Já faz muito tempo desde a última vez que sentiu o sangue ferver assim. Darren assentiu com satisfação, dando uma risadinha. Ótimo. Preciso que você esteja no seu auge absoluto. Ele voltou seu olhar para Magellan. Magellan, feche a porta. Magellan ficou paralisado, reprimindo o choque interior antes de se virar sem hesitar para obedecer. Estrondo. As pesadas portas fecharam-se lentamente, bloqueando o caminho para o quinto andar. Ele respirou fundo, com os braços abertos em um gesto de arrogância feroz, o olhar percorrendo todo o inferno eterno como se estivesse inspecionando um domínio conquistado. Mate-me, e você poderá sair do inferno eterno. Ele soltou uma risada selvagem. Por favor, faça o seu melhor para me agradar. Capítulo 913. Magellan estava tremendo. Após usar toda a sua força para fechar com força a enorme porta que dava acesso ao quinto nível subterrâneo, ele se encostou na parede, com os olhos percorrendo nervosamente a prisão envolta em escuridão. Nas sombras, algo parecia estar despertando. Um a um, pares de olhos verdes fantasmagóricos ganharam vida como os olhos de lobos famintos. A respiração pesada e irregular ecoava pelo espaço úmido e sufocante, tornando-se mais alta e nítida a cada segundo que passava. Ele sentiu as pernas tremendo incontrolavelmente, cada poro do seu corpo arrepiado. Darren-sensei, você está falando sério? Ele realmente pretendia enfrentar sozinho todos os criminosos mais perigosos deste inferno eterno? Isso só podia ser uma piada. Esses não eram prisioneiros quaisquer.
Eram todos monstros, o pior dos piores. Mesmo após anos de aprisionamento em Impel Down, com seus corpos enfraquecidos pela negligência e desnutrição, eles ainda eram um bando de demônios sedentos de sangue que outrora espalharam o medo pelos mares. Nessa situação, nem mesmo o almirante Sengoku ou o vice-almirante Garp seriam capazes de detê-los, murmurou Magellan, com os dentes batendo enquanto ondas de intenção assassina percorriam o ar. Seu estômago se revirou de pavor, mas quando seu olhar se voltou para o jovem de cabelos escuros parado à sua frente, uma inexplicável sensação de segurança brotou do fundo de seu peito. O inferno eterno mergulhou num silêncio arrepiante. O mundo em si parecia um túmulo, enterrando todos os vestígios de emoção humana. Redfield sorriu. Seus dedos finos e ossudos giraram lentamente o guarda-chuva vermelho sangue que segurava, e a chama há muito adormecida em seu coração reacendeu. Você tem mais coragem do que aquele desgraçado do Garp, disse ele com um leve sorriso. Darren deu de ombros, prestes a responder, quando uma explosão ensurdecedora rasgou o silêncio de repente. Com um estrondo ensurdecedor, uma porta de ferro à esquerda foi violentamente arrancada de suas dobradiças, arremessando-se em direção a Darren com tremenda força. Mas antes que o metal retorcido pudesse tocá-lo, dividiu-se abruptamente em duas metades, passando inofensivamente por ambos os lados. Elas se chocaram contra a parede atrás dele, cravando-se profundamente na pedra. Poeira e detritos caíram como chuva enquanto a fumaça enchia o ar. Uma figura imponente e barbada irrompeu da cela como uma bala de canhão, com os olhos vermelhos e o rosto contorcido por uma fúria selvagem, enquanto investia contra Darren. Ha 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 ha. Pra que perder tempo conversando? Vamos todos atacar juntos e matar esse pirralho arrogante. Aí sim, finalmente poderemos escapar deste inferno. A risada insana do homem ecoou pela câmara enquanto ele erguia seu enorme braço direito, músculos salientes, veias saltando como cordas. Hiki. Um vórtice visível de ar girava em torno de seu punho, e a pura concentração de força que emanava dele era palpável mesmo à distância. É o Sokka da força bruta. Ele não conseguiu se conter e tomou a iniciativa. Ouvi dizer que foram necessários milhares de fuzileiros navais para capturá-lo naquela época, e mesmo assim ele conseguiu afundar mais de uma dúzia de navios de guerra. Sua força bruta rivaliza até mesmo com a da raça dos gigantes. Murmúrios de choque percorreram as fileiras de celas. Os olhos de todos os prisioneiros estavam fixos na figura enorme, aterrorizados com a possibilidade de perder um único instante do que estava prestes a acontecer. Um usuário da Riki no Mi do tipo Paramecia. Sua Akuma no Mi lhe concedeu uma força física inimaginável, tão grande que ele podia levantar uma montanha inteira com uma só mão. Ha 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 ha. Não me culpe por atacar primeiro. Deixe-me mostrar o poder que esmagou navios de guerra com meus punhos. Força bruta. Sokka gargalhou alto, com os olhos ardendo em vermelho ao imaginar o pirralho arrogante à sua frente reduzido a uma névoa de sangue. Essas supostas façanhas, como despedaçar um membro dos 5 anciãos ou matar sozinho o comandante dos Cavaleiros de Deus, podem parecer impressionantes. Mas para assassinos endurecidos pela batalha como eles, não significavam nada. Afinal, figuras como 5 anciãos ou o comandante dos Cavaleiros de Deus estavam muito distantes do mundo deles. Eram criminosos sedentos de sangue que acreditavam que a verdadeira força só era comprovada no calor do combate. Assim, no instante em que suas algemas de pedra do mar tocaram o chão, Sokka atacou sem hesitar. Rogers Darren, quando eu estava devastando o novo mundo, você ainda estava mamando no Mar do Norte. Apenas faça. Hiki. Soco gigante. Naquele instante, enquanto inúmeros pensamentos passavam por sua mente, o punho de Sokka caiu como o martelo de um gigante. Envolto em Haki do armamento, o golpe pressionou com tanta força que o próprio ar pareceu gritar sob seu peso. O poder absoluto era inimaginável. Bam! O punho, envolto em ondas de choque espirais, atingiu o rosto de Darren em cheio. A força explosiva do impacto enviou um vendaval estrondoso pela prisão, chicoteando os cabelos e a capa de Darren violentamente ao vento. No entanto, as pupilas de força bruta Sokka se contraíram instantaneamente ao tamanho de pontos de alfinete, como se ele tivesse acabado de testemunhar algo absolutamente impossível. Os outros prisioneiros também olhavam boquiabertos, em descrença paralisada. Aquele pirralho de cabelo preto, mesmo depois de levar um soco com toda a força, amplificado pelo poder da Riki no Mi, ele não se moveu um centímetro. A pele de sua bochecha ondulou levemente com o impacto, mas foi só isso. Ele permaneceu ali sem expressão, completamente imóvel, sem sequer dar um passo para trás. Estalos. Sob os pés do jovem de cabelos escuros, profundas rachaduras se abriam no chão de pedra endurecida, espalhando pedaços de cascalho pelo ar. E isso! Um arrepio tão gélido quanto a morte percorreu a sola dos pés de Sokka, subindo por sua espinha e inundando sua cabeça. Ele ficou paralisado, com o coração disparado e o couro cabeludo formigando de horror. Porque ele viu isso. Darren franziu ligeiramente a testa com uma expressão indecifrável. Aquele olhar era como de um professor desapontado com o baixo desempenho de um aluno. Eu sei que a comida aqui não é das melhores, disse Darren em voz baixa, olhando para Sokka. Mas você não está tão desnutrida assim? Seu olhar calmo, porém penetrante, pousou diretamente no rosto de Sokka. Então esse é o poder da Riki no Mi? Por algum motivo, no instante em que o olhar desagradado de Darren recaiu sobre ele, o corpo inteiro de Sokka estremeceu violentamente. Seu desgraçado. Ele cerrou os dentes, reprimindo o medo crescente em seu peito, e mais uma vez desferiu um soco com toda a sua força. Baque. O golpe atingiu Darren em cheio no peito.
Sokka tinha certeza de que até uma montanha teria se despedaçado com aquele impacto. Mesmo assim, Darien permaneceu completamente impassível. Ele nem se deu ao trabalho de se esquivar ou de se defender. Ele simplesmente ficou parado ali, como se o soco de Sokka nunca o tivesse atingido. O silêncio voltou a reinar na prisão. Uma única gota de suor frio escorreu pela testa de Sokka. Os murmúrios inquietos entre as centenas de prisioneiros cessaram instantaneamente, abafados pelo silêncio. O ar estava tão silencioso que até a respiração parecia forçada. A força de um gigante não é usada dessa forma. Darien deu um leve sorriso. Pingar. O suor frio que escorria pela bochecha de Sokka finalmente caiu no chão. E então, ele observou, aterrorizado, uma mão com nós dos dedos afiados e definidos, emanando um poder que o encheu de desespero, expandir-se repentinamente em seu campo de visão, fechando-se rapidamente. Capítulo 914. De tão perto, aquela mão áspera e calejada parecia a Sokka como se o próprio céu estivesse desabando. As linhas da palma eram nítidas como o dia, ampliadas infinitamente. Não havia escapatória. No instante seguinte, a escuridão o engoliu por completo. Mas para os outros criminosos aprisionados no inferno eterno, o cenário era completamente diferente. Força bruta, Sokka permaneceu imóvel, como se estivesse petrificado de medo. O movimento do jovem de cabelos negros nem era tão rápido assim, ainda assim, Sokka só conseguia observar incrédulo enquanto aquela mão pressionava seu rosto. Então, um brilho intenso reluziu nos olhos do jovem. Seus 5 dedos se fecharam em punhos, os músculos do seu braço direito saltando como rocha derretida, rasgando a manga do seu terno. Quando o tecido se rasgou, os criminosos que assistiam ficaram sem palavras, tomados pelo terror. No instante seguinte, Darien atirou Sokka, cabeça e tudo, contra o chão com um único golpe brutal. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou pela prisão. Todo o 6º andar de Impel Down tremeu violentamente. O chão cedeu, explodindo em uma tempestade de tijolos estilhaçados e destroços voando pelos ares. Uma nuvem de poeira subiu. O chamado Força Bruta, Sokka tinha metade da cabeça enterrada no chão, o rosto ensanguentado e as pupilas sem vida. Ai! A multidão prendeu a respiração com os rostos contorcidos em choque. Impel Down foi construída para conter criminosos de classe mundial. Sua estrutura é 10 vezes mais forte que a fortaleza do quartel-general dos fuzileiros navais. Suas paredes são mais resistentes que o aço e praticamente indestrutíveis. Em circunstâncias normais, mesmo os canhões pesados do quartel-general dos fuzileiros navais mal conseguiam arranhar suas paredes internas. Mas agora, olhando fixamente para a enorme cratera sob os pés de Darien, todos os criminosos se calaram. Os mais fracos engoliram em seco, nervosos com a garganta seca. Aterrorizante. Esse tipo de poder, era sequer humano? Comparada a esse monstro, Sokka, a portadora da Riki no Mi, era como um coelho tentando lutar contra um tigre. Completa tolice. Tão insignificante quanto uma formiga. Não se tratava apenas de uma diferença de força, era uma diferença na forma como essa força era liberada. No momento em que a multidão ficou paralisada, uma figura sinistra apareceu silenciosamente atrás de Darien. Ele surgiu como que do nada, ninguém sequer percebeu seu movimento. Sua força é impressionante. Mas o que você fará contra a velocidade absoluta? A figura esquelética soltou uma risada fria e zombeteira. Sua forma se tornou um borrão, transformando-se em uma profusão de imagens residuais. Soku no Mi. É o Kark Sombra Fantasma. A velocidade dele é ainda maior do que antes de ele ser preso. Que talento assustador! Concede velocidade incomparável e ataques fantasmagóricos. O ar ficou repleto de suspiros enquanto os prisioneiros observavam Kark se mover. Sua velocidade ultrapassava o que os olhos podiam acompanhar. Quase rápida demais até mesmo para o aqui da observação perceber. Ele havia rompido os limites da reação humana. As mãos de Sombra Fantasma Kark se transformaram em garras, desferindo uma série de golpes sombrios contra Darien. Um estranho brilho carmesim reluziu nos olhos de Darien. Raios púrpura crepitaram subitamente por seu corpo, seus nervos disparando além do limite natural. Armadura relâmpago. Zizizi. Faíscas voaram quando os lábios de Darien se curvaram em um sorriso, seu corpo já em movimento. Acompanhando a velocidade estonteante de Kark, sua figura deslizava pelo chão, esquivando-se sem esforço de cada ataque. O olhar de Kark congelou, o horror distorcendo seu rosto. Ele percebeu que aquele pirralho estava escapando de todos os seus golpes, por uma margem mínima. Mesmo quando ele levava sua Soku no Mi ao limite absoluto, golpeando cada vez mais rápido, o resultado nunca mudava. Ele sempre era um pouco lento demais. Nunca conseguia sequer tocar em Darien. Essa realidade absurda provocou ondas de pânico na mente de Kark. Por mais que explorasse ao máximo o poder de sua Akuma no Mi, ele não conseguia enxergar o limite daquele homem. Aquela calma e serenidade. Não havia nenhum vestígio de pressão. Seu maluco. Naquele instante, o medo dentro de Sombra Fantasma, Kark finalmente atingiu seu limite. Ele soltou um grito histérico enquanto um brilho vermelho sangue irrompia de seu corpo. Ele interrompeu abruptamente seu ataque e, sem hesitar um instante, girou e disparou. Seu corpo se transformando em um raio de luz carmesim que disparou em direção ao portão. Nada bom. O rosto de Magellan se contorceu em alarme. Com seu aqui da observação ainda longe de ser proficiente, ele não conseguia nem mesmo rastrear a sombra de Kark. Ele só podia contar com um ataque de longo alcance. Hidra venenosa. Sem pensar 2 vezes, o corpo de Magellan derreteu em veneno, e quando ele ergueu o braço, uma hidra púrpura colossal irrompeu da onda tóxica. A besta enfurecida avançou, praticamente selando todo o espaço à sua frente. Mas aquele clarão vermelho sangue forçou sua passagem pelas brechas no ataque da hidra, infiltrando-se por uma estreita abertura. Ha 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 ha. Nem preciso lutar com você.
Ao se ver escapar da perseguição da hidra venenosa, com o portal para a quinta camada quase ao seu alcance, sombra fantasma, Kark rompeu em uma gargalhada maníaca. Seu rosto se contorceu em uma excitação descontrolada. Assim que eu sair daqui com a minha velocidade, um arco de relâmpago violeta escuro cruzou repentinamente o vazio. Atravessou a passagem do inferno eterno num instante, movendo-se a uma velocidade 2 vezes maior que a da Soku no Mi. Velocidade é poder, com certeza, mas comparada à de um certo desgraçado sorrateiro, a sua nem chega perto. A voz gélida ecoou, congelando o sorriso selvagem no rosto de Kark. Uma bota militar preta e reluzente surgiu diante de seus olhos, bloqueando completamente seu caminho para a liberdade. Estrondo, chute da velocidade divina. Bum! Uma onda de choque branca irrompeu. O rosto de Kark se contorceu grotescamente com o impacto. Sangue jorrou quando seu corpo foi arremessado como uma bala de canhão, atingindo em cheio força bruta Sokka, que acabará de conseguir sair de um fosso. Os dois foram esmagados um contra o outro e enterrados profundamente na parede da prisão. Bum! As paredes e o chão tremeram mais uma vez enquanto a poeira caía do chão. Quando os outros finalmente reagiram, o jovem de cabelos escuros já estava de volta ao seu lugar original, como um fantasma. Então, quem será o próximo? Darren soltou uma baforada de fumaça, esboçando um leve sorriso. Capítulo 915. Silêncio. Silêncio absoluto. Eles encararam Sokka e Kark, ambos cravados contra a parede sólida, seus corpos cobertos de sangue e claramente inconscientes. Os criminosos do inferno eterno não puderam evitar um arrepio. Como companheiros de cela no 6º nível subterrâneo, eles não eram exatamente próximos, mas também não eram estranhos. Os anos passados ali trocando xingamentos e provocações, lhes haviam dado uma vaga noção das habilidades e da força de combate um do outro. Sokka, o Força Bruta e Kark, o Sombra Fantasma armados com formidáveis poderes de Akuma no Mi, talvez não se comparassem a lendários grandes piratas como Patrick Redfield, o Red, o Distante, mas dentro do inferno eterno. Suas fileiras estavam entre as mais poderosas. Contudo, esses dois, que em outros lugares poderiam ter arrasado uma pequena nação, foram abatidos por aquele pirralho em uma única troca de golpes, desmoronando como formigas sob um único ataque certeiro. O pior de tudo foi que eles perderam usando justamente as habilidades em que eram mais fortes. Força monstruosa e velocidade das sombras, ambas completamente esmagadas. Esse tipo de domínio avassalador causou arrepios em todos os presentes. O contraste brutal atingiu como uma onda de choque, reverberando em todas as mentes ali presentes. Observando Darren parado casualmente fumando, os criminosos engoliram em seco. 1 segundo. 2 segundos. Então, de repente, droga, o que vocês estão esperando aí parados? Ele é só uma pessoa. Se atacarmos juntos, podemos derrotá-lo. Um detento careca, incapaz de conter o pânico crescente, rangeu os dentes e rugiu. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele avançou. Darren olhou para ele. Ao se depararem com medo, as pessoas geralmente sentem 2 impulsos, fugir ou lutar. A maioria, movida pelo instinto, escolhe fugir. Pouquíssimas, provocadas pelo terror, despertam um potencial oculto e optam por atacar. É verdade que os prisioneiros encarcerados em Impel Down, o inferno eterno, eram escória e criminosos sem esperança, mas, de certa forma, eram mais fortes do que a maioria das pessoas comuns. Ao ouvirem o careca, os outros despertaram sobressaltados. Certo, por mais forte que fosse aquele pirralho, ele ainda era apenas um. Havia centenas de companheiros de cela ali. Mesmo que tivessem que sacrificar vidas para acabar com ele, poderiam desgastá-lo, exauri-lo e atacá-lo em massa até que caísse. Matá-lo seria a prova da liberdade. Acabem com ele. A liberdade está ao seu alcance. Ha 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 ha. Arranquem a cabeça dele. Nem mesmo Garp ousaria ficar aqui e afirmar que poderia nos enfrentar 1 a 1. Matem-no. Rugidos frenéticos e maníacos irromperam de todos os lados, uma intenção assassina crescendo como uma maré. Na escuridão turva, rostos destorcidos se aproximavam famintos. O sorriso de Darren tornou-se ainda mais insolente. Vamos! Ele avançou abruptamente, esquivando-se do chute lateral do criminoso careca e desferindo um golpe poderoso que atingiu o peito de um homem à sua frente. Com um estrondo ensurdecedor, a onda de choque explodiu. O criminoso sequer percebeu o movimento de Darren antes de seu peito ceder sob o impacto. Sangue jorrou de sua boca enquanto seu corpo voava para trás como uma bala de canhão. Uma força tão avassaladora deixou os criminosos na linha de frente atônitos. Somente de perto eles compreenderam verdadeiramente que tipo de monstro aterrorizante, força bruta Sokka e sombra fantasma, Kark haviam enfrentado momentos antes. Antes que pudessem reagir, Darren abriu um sorriso selvagem e avançou contra a multidão. Como um tigre entre ovelhas, seus movimentos eram cegamente rápidos. O domínio absoluto do Ryuzoken, a ferocidade brutal das técnicas do punho do impacto da honestidade, as supremas artes marciais do Rokushiki, todas as formas de habilidade marcial de alto nível irrompiam de seu corpo, amplificadas pelo poder duplo da armadura relâmpago e do corpo de gigante, criando uma tempestade de destruição imparável. A maioria desses supostos criminosos de classe mundial nem sequer conseguia ver seus movimentos antes de serem chutados para longe, com os ossos estalando como gravetos. O sangue espirrava enquanto a silhueta de Darren na escuridão lembrava uma fera predadora, abrindo caminho pela multidão com precisão implacável. O que realmente levou os criminosos ao desespero foi o seguinte: mesmo cercado e sitiado, Darren não se esquivou em momento algum. Ele nem sequer piscou. Recebeu os ataques de frente, e eles não surtiram absolutamente nenhum efeito. Duro como diamante. Como isso é possível?
Nem mesmo meu aqui do armamento consegue penetrar sua defesa. Um monstro. Ele é um monstro do caralho. Antes mesmo que pudessem processar o choque, a escuridão engoliu sua visão e eles foram arremessados para longe mais uma vez. Naquele instante, os gritos de agonia dos prisioneiros ecoaram incessantemente pelo inferno eterno, causando arrepios até os ossos. Não se aproxime mais. Ah, monstro. Seu monstro. Não, não me bata. Não muito longe dali, Magellan encarava fixamente as figuras voando pelo ar e os criminosos agora, incrustados nas paredes, no chão e nas grades de ferro. Sua boca se contraiu incontrolavelmente. Ele jamais poderia ter imaginado que as coisas se desenrolariam dessa forma. Muito forte. Diante da horda de criminosos, Darren Sensei nem precisou se defender ou se esquivar. Ele simplesmente avançou, conservando uma enorme quantidade de energia enquanto os atropelava. Nesse exato momento, um raio de luz carmesim cortou o ar, atingindo Darren num instante com uma velocidade aterradora. Clang, boom. O chão sob seus pés cedeu meio metro, mas Darren não recuou um único passo enquanto destroços e poeira explodiam para fora. Faíscas iluminaram seu rosto, desafiador e selvagem, manchado com um rastro de sangue. Uma garra de dragão de 3 dedos, brilhando em preto, colidiu violentamente contra um guarda-chuva vermelho-sangue. A colisão de seus aqui desencadeou ondas de choque violentas, lançando todos os criminosos num raio de 10 metros pelos ares. Pensei que você simplesmente ficaria sentado assistindo até eu derrotar todos eles? Darren umedeceu os lábios ressecados, com os olhos ardendo de espírito de luta. Red, o distante segurando o guarda-chuva em uma das mãos, deu um leve sorriso. Eu estava apenas esperando seu aquecimento terminar. Darren ficou paralisado por um instante, depois riu. Dizem que Kong lutou com você por dias e noites quando tentaram prendê-lo. Se Garp não tivesse chegado a tempo, ele poderia ter perdido para você. Esse boato é verdade? Um sorriso refinado curvou os lábios de Renfield. Por que você não experimenta e descobre? Enquanto suas palavras se dissipavam, o guarda-chuva em forma de morcego avançou rapidamente. Uma lâmina de luz carmesim subiu em direção ao céu. Capítulo 916. Um colossal raio de espada carmesim, como uma vasta lua crescente, varreu a terra do inferno eterno. A imensa onda de choque desencadeou um furacão em espiral, lançando dezenas de criminosos pelos ares. Voxas! A lâmina carmesim, carregando um ímpeto imparável, envolveu instantaneamente a figura de Darren antes de avançar por mais de 100 metros. Só então sua energia se dissipou, espalhando-se em incontáveis partículas de luz. Por um instante, os criminosos que lutavam ficaram paralisados, ofegantes em choque. Por onde passará? Uma profunda fenda jazia escavada no chão. No final daquele corte estava o jovem de cabelos escuros, com a mão ainda erguida num gesto de agarrar. Sua garra de dragão de 3 dedos, negra como azeviche, soltava uma leve fumaça devido ao calor. Suas vestes superiores haviam sido rasgadas pelas violentas ondas de choque, pendendo em farrapos de seu corpo e revelando músculos bem definidos, além de um corte superficial no peito. Quebrado. A defesa dele está quebrada. Aquele golpe finalmente quebrou sua defesa. Ao verem o sangue no peito de Darren, os criminosos primeiro ficaram atônitos, depois irromperam em vivas efusivas. Então não era que o corpo de Darren fosse indestrutível, era simplesmente que a força deles não tinha sido suficiente. No entanto, ao observar o resultado daquele ataque vermelho, o arrogante segurando seu guarda-chuva cor de sangue, franziu profundamente a testa. Algo estava errado. Completamente errado. Ninguém conhecia melhor do que ele o poder de corte da sua própria esgrima. A uma distância tão curta, com aqui do armamento envolvendo a lâmina, deixar apenas essa marca superficial naquele pirralho? Pingar. Uma única gota de sangue escorreu do corte no peito de Darren, caindo suavemente no chão. Mas os cantos de seus lábios se curvaram num sorriso insano. Um golpe bastante certeiro. Se ao menos a força tivesse sido um pouco maior. Uma rajada repentina de vento interrompeu suas palavras. Num piscar de olhos, a figura de Redfield desapareceu, reaparecendo bem em frente a Darren. As pupilas de Darren contraíram-se ligeiramente. A velocidade desse cara, comparada àquela sombra fantasma de antes, era várias vezes mais estranha, tão rápida que até os nervos dele lutavam para acompanhar. Sem problemas. Assim que a voz calma de Redfield se calou, o guarda-chuva carmesim cortou o ar mais uma vez. Chiar. Relâmpagos negros dançavam na borda do guarda-chuva, deixando rastros de luz que desapareciam. Pul! Uma coluna de sangue jorrou do peito de Darren, espalhando-se para fora. Gotículas carmesim se espalharam pelo ar como estrelas. O rosto de Magellan empalideceu enquanto seu coração tremia violentamente. Darren cambaleou para trás alguns passos, os braços caindo inertes ao lado do corpo. Seu olhar estava vago, como se não conseguisse compreender o que acabará de acontecer. Devo admitir, disse Redfield calmamente, com o olhar fixo no jovem imóvel à sua frente, que você fortaleceu seu corpo a um grau inimaginável, muito além de qualquer coisa que eu possa compreender. Ele continuou devagar com a voz calma e firme. Um físico indestrutível, uma defesa que supera a dos gigantes, força e explosão que rivalizam com o trovão, reflexos mais aguçados que um relâmpago. Combinados com suas artes marciais ferozes e dominadoras, poucos nestes mares poderiam se igualar a você em combate. Mas parece que você se esqueceu de algo, rapaz. A verdadeira força não vem do acúmulo de habilidades. Ela vem de como alguém combina seus poderes, aplicando cada vantagem da maneira mais adequada a si mesmo. Habilidades da Akuma no Mi, aqui artes marciais e esgrima. Tudo isso são ferramentas externas. O que realmente governa tudo isso deveria ser o poder do coração. Dito isso, Redfield balançou a cabeça, sacudiu o sangue do guarda-chuva e se afastou. Ele caminhou lentamente de volta para sua cela. Volte. Você é aluno de Zephyr e Garp. Pelo bem deles, este velho não vai te matar desta vez.
Quanto a Impel Down, vou deixá-la, mas não hoje. Os criminosos próximos se dispersaram lentamente, abrindo caminho para ele. Mesmo assim, seus olhares piscaram inquietos, vagando inconscientemente em direção ao portão que dava acesso ao nível 5. Na verdade, você se esqueceu de uma coisa, velho fantasma. No momento em que os criminosos trocaram olhares, tramando silenciosamente para escapar, uma voz grave soou mais uma vez. Os passos de Redfield pararam. Um leve sorriso curvou-se no canto de sua boca. Darren ergueu a cabeça e casualmente arrancou os restos esfarrapados de sua camisa, revelando um torso coberto de cicatrizes. Limpou um rastro de sangue do peito e, em seguida, lambeu os dedos, um sorriso selvagem e genuíno se espalhando por seu rosto. A falta de força se deve simplesmente ao fato de as habilidades combinadas não serem fortes o suficiente? Redfield ficou paralisado. Um brilho carmesim surgiu no fundo de suas pupilas, sua expressão se contraindo ao vislumbrar um futuro inacreditável. No instante seguinte, raios violentos e crepitantes surgiram, rugindo como chamas azuis enquanto envolviam o corpo de Darren em uma onda flamejante de poder. Uma enorme onda de choque se propagou. Nos olhares congelados dos criminosos, uma tênue luz vermelha começou a pulsar de cada músculo do corpo de Darren. Rotação do campo magnético, baixa frequência 10%. Com os joelhos cedendo, Darren esboçou um sorriso irônico. Ar quente escapou de sua boca enquanto ele se inclinava para frente como um predador prestes a atacar. Então, bum! Como um foguete a jato, a figura de Darren disparou de sua posição. Sem técnicas de alta velocidade. Sem propulsão aqui. Apenas o poder físico explosivo mais puro e extremo. Rugido. Correntes de ar turbulentas uivavam pelo corredor do inferno eterno. Os criminosos não conseguiam ver nada. Apenas sentiram um borrão passar diante de seus olhos, seguido por uma tempestade violenta que os obrigou a recuar, com os rostos contorcidos em choque. A expressão de Redfield mudou drasticamente. O sorriso elegante e sereno que ele mantivera desde o início finalmente se desfez. Como? O brilho carmesim de seu aqui da observação, que simboliza a previsão, cintilou rapidamente em seus olhos. Naquele único instante, dezenas de cenas completamente diferentes passaram pela sua mente. Cada uma delas mostrava Darren atingindo-o com um soco semelhante à velocidade de um meteoro, de dezenas de ângulos completamente diferentes. Isso significava. Gotas de suor frio brotaram na testa de Redfield. Rangendo os dentes, ele levou seu aqui ao limite absoluto. Então, com um giro brusco, ele desferiu um golpe feroz em direção a um ponto no vazio. Clang! Bum! Faíscas irromperam quando a violenta pressão do ar explodiu para fora. Com um chiado de fricção, Redfield foi arremessado para trás centenas de metros pela força descomunal do soco de Darren, abrindo duas longas trincheiras no chão. Mas ele mal percebeu. Olhando fixamente para o rosto que aparecerá a poucos centímetros do seu, seus olhos se arregalaram em descrença. Sua velocidade ultrapassou o futuro. Não respondeu Darren com um largo sorriso. Só ultrapassou o futuro que você consegue ver. Então, deixe-me testemunhar esse poder do coração de que você falou. Capítulo 917. Além do que posso ver no futuro? Ao ouvir as palavras de Darren, Redfield instintivamente franziu a testa antes de relaxar rapidamente. Sua voz era fria. Velocidade levada ao seu limite absoluto. Então nem mesmo o aqui da observação, capaz de prever o futuro, consegue rastrear seus movimentos? Com sua experiência e perspicácia, ele compreendeu o significado de Darren quase instantaneamente. A chamada capacidade de prever o futuro era, em sua essência, a manifestação máxima do aqui da observação. Se a velocidade de movimento do alvo ultrapassasse o alcance sensorial do aqui da observação, a previsão do futuro ficaria distorcida. Múltiplos futuros possíveis surgindo simultaneamente, todos no mesmo instante. Essa pergunta é sua para responder, não é? Darren soltou uma risada baixa e selvagem enquanto sua figura desaparecia, transformando-se em um relâmpago. No instante seguinte, ele já estava acima de Redfield. Sua perna direita se ergueu acima da altura do ombro, e a reluzente bota militar preta caiu como um meteoro, carregando uma força esmagadora e penetrante. Raios azul-violeta envolveram sua perna, entrelaçados com lampejos negros e carmesins de aqui do armamento, traçando um arco de luz brilhante pelo ar. A iluminação lançou o rosto do jovem de cabelos escuros em um brilho feroz, quase demoníaco. Estrondo, machado de guerra. A expressão de Redfield mudou ligeiramente. Pela primeira vez, um lampejo de genuína apreensão surgiu em seus olhos. Graças à sua própria intuição, ele havia previsto claramente a força aterradora por trás daquele ataque. Um brilho carmesim reluziu em suas pupilas quando o guarda-chuva vermelho sangue que ele segurava se abriu em um arco crescente. Clang! O impacto ensurdecedor rugiu como um trovão, ameaçando estourar tímpanos. O chão do corredor da prisão se abriu, formando uma cratera enorme, enquanto a poeira subia como um dragão em espiral. Um instante depois, o corpo de Redfield foi arremessado para trás através da nuvem de fumaça. Após várias cambalhotas no ar, ele aterrissou com firmeza, deslizando para trás por cerca de 12 metros antes de parar. Seu olhar endureceu. Olhando para baixo, viu hematomas leves se formando ao redor do pulso da mão que segurava a espada. Aquela defesa precipitada contra o chute de Darren provocou um recuo tão violento que deixou seu pulso tenso e dolorido. Que força absurda! Mesmo enfrentando aquele velho Kong fóssil naquela época, ele não havia sofrido uma derrota tão silenciosa. Não apenas a velocidade, sua força e poder explosivo também aumentaram em pelo menos 30%. Olhando fixamente para a silhueta indefinida do jovem através da poeira rodopiante, Redfield sentiu seu coração afundar. Que diabos era aquele pirralho tinha de habilidade?
A Akuma no Mi dele não era do tipo paramecia? Contudo, essa forma despertada não alterou o ambiente em nada, completamente diferente de qualquer usuário de paramecia que Redfield já tivesse encontrado além mar. A partir da breve troca de palavras entre eles, seu aguçado aqui da observação também captou algo mais, algo profundamente errado sobre o estado físico atual de Darren. Era como se um motor monstruoso tivesse sido instalado dentro de seu corpo, ardendo com uma potência incontrolável, transbordando e pronto para explodir a qualquer momento. Redfield respirou fundo, forçando-se a acalmar os pensamentos. Erguendo o olhar para a poeira que se levantava, escutou. Tum, tum, tum. Passos firmes e poderosos ecoaram pela névoa. Então, 2 pontos de luz carmesim apareceram em meio à fumaça. Eram os olhos de Darren. Redfield paralisou, franzindo ainda mais a testa. Mesmo sem usar aqui da observação, ele podia sentir. A aura do garoto estava mudando. Naqueles olhos vermelhos brilhantes, a loucura e a selvageria tomavam forma gradualmente, alimentando uma vontade sanguinária e destrutiva que causava arrepios. E não foi só ele que sentiu isso. Ao redor, os criminosos mais endurecidos do inferno eterno também perceberam a mudança. Seus rostos empalideceram enquanto recuavam silenciosamente. Esses não eram os piratas fracos e inúteis do mundo exterior. Cada um deles havia sobrevivido a inúmeras mortes com as mãos manchadas de sangue. Foi o extremo perigo que representavam que lhes garantia um lugar na camada mais profunda de Impel Down. Para os homens que viviam no fio da navalha, o perigo era instintivo. E agora mesmo, a aura que emanava daquele jovem fazia seus corações se apertarem de pavor. Era tão sufocantemente intensa, tão primitiva e violenta. A sensação era como estar diante de uma besta monstruosa nascida para destruir. Então é assim que é. Redfield expirou lentamente, o olhar firme e sereno fixo em Darren, que saía da poeira. Forçar o corpo a suportar a estimulação de um campo magnético mutante para desbloquear um potencial maior e aumentar o poder de combate? Ele deu uma risadinha baixa. Um método fascinante, sem dúvida. Mas para consumir seu corpo dessa forma tão imprudente, você deve estar bem ciente dos efeitos colaterais, não é? A respiração de Darren era tão quente que saía em jatos de vapor. Ele deu um sorriso malicioso. Isso realmente importa? No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele avançou novamente. Ao ceder aos joelhos, uma onda de poder tremendo irrompeu, fazendo o chão tremer sob seus pés. Seu corpo disparou como um foguete, a força de sua velocidade rasgando o ar em ondas de choque concêntricas. Não se atreva a morrer tão facilmente. Um relâmpago cruzou o vazio como um fantasma. Estrondo meteoro. Os olhos de Redfield brilharam com uma luz carmesim furiosa, seu aqui da observação levado ao limite absoluto. No instante seguinte, ele brandiu o guarda-chuva num movimento súbito e feroz. Clang! O guarda-chuva vermelho sangue, envolto em relâmpagos aqui negros e carmesins, recebeu um punho flamejante de frente. Bloqueado. As pupilas de Redfield se contraíram bruscamente. Ele podia ver. O guarda-chuva revestido de aqui estava se curvando sob a força descomunal daquele único soco. Impossível. Seu aqui da observação é realmente notável. Você levou a previsão ao seu limite absoluto, conseguindo até mesmo rastrear a trajetória do meu ataque. De todos os oponentes fortes que já enfrentei, seu aqui da observação se destaca acima de todos os outros. Os olhos de Darren brilhavam com uma luz selvagem. Um sorriso cruel se espalhou por seus lábios enquanto ele zombava. Mas meus punhos também não são fracos. No instante em que ele falou, o aqui e o poder reunidos em seu punho detonaram novamente com um rugido estrondoso. Bum! Redfield foi arremessado para trás, voando dezenas de metros antes de se chocar contra uma parede. O impacto deixou uma cratera profunda, e um fio de sangue escorria do canto de sua boca. Não me subestime, garoto. Ele ignorou o sangue, apoiando um pé na parede antes de se impulsionar para frente com força explosiva. Num piscar de olhos, ele já estava ao lado de Darren. Darren sorriu ferozmente e desferiu um soco. Mas naquele exato momento, um brilho estranho surgiu nos olhos de Redfield. Seu corpo se moveu para o lado num instante. Rugido. O punho de Darren roçou seus cabelos, a força liberada rasgando o ar em um vendaval espiral que atravessou várias celas da prisão. O golpe que deveria ter acertado em cheio errou o alvo, deixando Darren momentaneamente atordoado. E naquele instante, um raio de espada carmesim preencheu sua visão. Capítulo 918. Clang. Boom. Primeiro veio o choque seco do metal, seguido por uma violenta onda de choque que se propagou em todas as direções. No instante seguinte, os prisioneiros olharam em choque enquanto 2 figuras, uma azul, outra vermelha, irrompiam da nuvem de poeira. Seus movimentos eram tão rápidos que nem mesmo o olho nu, e nem aqueles treinados em aqui da observação, conseguiam acompanhá-los. Os 2 feixes de luz colidiram repetidamente, chocando-se violentamente pelo vasto corredor do inferno eterno. Cada impacto entre as 2 figuras explodia em faíscas deslumbrantes e ondas de choque intensas, forçando os criminosos endurecidos a recuar passo a passo, com os rostos pálidos de medo. Mas para aqueles que observavam atentamente ficava claro, o raio violeta movia-se mais rápido que o carmesim. Seus golpes eram mais incisivos, mais precisos, desviando-se do oponente e pressionando o ataque implacavelmente. Isso só podia significar uma coisa. Darren tinha levado a melhor, tanto em velocidade quanto em força. Inacreditável. Ele é um monstro. Não admira que a recompensa por esse garoto tenha chegado a 5 bilhões de belis sob o comando da Marinha e do governo mundial. Pensei que fosse apenas inflação. Ele está na verdade reprimindo aquele velho demônio, Red, o distante. Droga. E eu pensando em matá-lo e usar o caos para escapar. Se você não tem medo de morrer, sempre pode tentar você mesmo. Você acha que eu consigo? Só estou dizendo.
Como você vai saber se não fizer? Os criminosos murmuravam ansiosamente, trocando olhares inquietos. O choque e a incredulidade em seus olhos eram inconfundíveis. Patrick Redfield, também conhecido como Red, o Distante, era um dos homens mais fortes que já pisaram nestes mares. Com sua incomparável habilidade com a espada e seu extraordinário aqui da observação, ele podia enfrentar qualquer inimigo poderoso com facilidade. Nem mesmo o almirante da frota Kong, famoso por seu aqui do armamento incomparável e conhecido como Osso de Aço, conseguiu subjugá-lo. Em vez disso, o estilo de combate evasivo de Redfield desgastou o almirante, quase arruinando sua reputação outrora lendária. E agora esse garoto estava conseguindo superar Red, o Distante. Os prisioneiros não foram os únicos atonitos. Magellan, de guarda junto ao portão, olhava incrédulo. Ele sabia que Darin Sensei era forte. Ele ouvira mandar o almirante Sengoku pelos ares com um único soco em Marineford. Mas ele jamais imaginou que em apenas alguns meses, a força de Darin Sensei tivesse crescido tanto a ponto de ser inacreditável. Então, será que Darin Sensei superou o almirante da frota Kong? O pensamento surgiu de repente para Magellan, e suas mãos começaram a tremer de excitação, seu rosto ficando vermelho. Em meio ao crescente choque de todos que assistiam, clang! Um estrondo metálico estridente ecoou enquanto faíscas se espalhavam. As figuras azuis e vermelhas foram arremessadas para trás pelo ar antes de aterrissarem com força no chão. Só então a multidão finalmente conseguiu vê-los claramente. O que eles viram fez seus corações paralisarem. O corpo do jovem de cabelos escuros estava coberto de ferimentos profundos e superficiais de espada, com sangue carmesim escorrendo lentamente por sua pele. Uma visão ao mesmo tempo horripilante e impressionante. Vapor emanava de seu corpo, seu rosto se contorceu em um sorriso impossível de descrever. Era um sorriso de puro prazer, extasiante, irrestrito e selvagem. Mas para os prisioneiros que assistiam, aquele sorriso era o rosto de um demônio. Do outro lado, o corpo de Redfield estava igualmente dilacerado, coberto por inúmeras feridas. A mais horrível delas ficava perto das costelas. Seu peito estava afundado em um ângulo antinatural, com ossos quebrados projetando-se levemente através da carne. Foi uma cena de puro horror que atingiu os ossos. Então esse é o poder que você ganhou após o despertar? Redfield ofegou pesadamente, com sangue escorrendo de seu braço e do guarda-chuva para o chão frio. Força, defesa, velocidade além dos limites, verdadeiramente sem precedentes. Darin sorriu. Igualmente. Nunca vi um aqui da observação como o seu. Redfield pressionou a mão contra as costelas fraturadas e sob o olhar trêmulo de Magellan, encaixou os ossos deslocados de volta no lugar com força. A dor aguda deixou seu rosto, já pálido, mortalmente branco. Após respirar fundo algumas vezes, ele sacudiu o sangue do guarda-chuva e perguntou: então vamos continuar? Não. Já chega por hoje. Darin sorriu e balançou a cabeça, saindo rapidamente de seu estado de rotação do campo magnético. Os relâmpagos crepitantes azul-púrpura se dissiparam, enrolando-se de volta em seu corpo enquanto ele caía no chão, exausto. Rotação do campo magnético, baixa frequência 10%, essa era a habilidade mais recente que ele havia desenvolvido nos últimos meses. Com a orientação das teorias de pesquisa científica da Universidade Queen, Darin descobriu com sucesso que ativando apenas 10% da rotação do campo magnético, seu corpo conseguia suportar os efeitos colaterais por pouco. Isso permitiu que ele liberasse uma explosão controlada de poder sem sacrificar sua expectativa de vida. A única desvantagem era que seu corpo entrava em um período temporário de fraqueza após a batalha. De certa forma, foi semelhante à maneira como Luffy usou a quarta marcha ou a quinta marcha. É claro que 10% representava um limite claro e seguro. Ultrapassar esse limite ainda assim consumiria inevitavelmente tempo de vida. Mas para Darin, isso já era mais do que suficiente. Mesmo com apenas 10%, a rotação do campo magnético de baixa frequência lhe conferia força e velocidade impressionantes. O suficiente para dominar até mesmo oponentes do nível de um almirante. Quanto ao homem à sua frente, Red, o Distante. Em seu auge, o poder desse velho monstro estava de fato entre os maiores dos mares, comparável ao de Kaido, Big Mom, ou até mesmo próximo ao do próprio Barba Branca. Mas após perder para os fuzileiros navais e definharem Impel Down por tantos anos, suas forças inevitavelmente diminuíram. Essa foi a única razão pela qual Darin conseguiu derrotá-lo tão rapidamente. Por respeito ao que você acabou de dizer, não vou te matar hoje. Ao ativar sua habilidade de percepção, Darin sentiu seu aqui da observação aumentar em 0,2. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. Ao ouvir isso, a expressão de Redfield endureceu. Esse pirralho maldito era insuportável. Ele encarou Darin, que estava sentado casualmente no chão gelado, sem dizer nada por vários segundos antes de finalmente falar. Na verdade, você não precisava tomar medidas tão extremas para melhorar seu aqui da observação. Darin ficou paralisado por um instante, seus olhos piscando levemente. Esse cara, exatamente como diziam os rumores, seu aqui da observação realmente conseguia enxergar através do coração humano, penetrando diretamente nos pensamentos de outra pessoa. Capítulo 919. Corria o boato de que Patrick Redfield, conhecido como Red, o Distante, possuía uma forma misteriosa e única de aqui da observação. Ao contrário do aqui da observação comum, que podia sentir a presença de outros dentro de um certo alcance, dizia-se que o dele tinha o poder de ler a mente de uma pessoa. Quando levada ao limite, essa habilidade de leitura da mente poderia até mesmo vislumbrar fragmentos das memórias de outra pessoa. Embora sempre tivesse sido descartado como mero rumor, agora parecia que esse homem realmente possuía algum tipo de poder extraordinário. Ao pensar nisso, os olhos de Darin brilharam ligeiramente e um leve sorriso curvou seus lábios. Parece que aquele rumor era verdade, afinal.
Os outros criminosos paralisaram no instante em que ouviram suas palavras. Espere um minuto. Suas expressões se tornaram vazias de confusão, como se tivessem acabado de perceber algo absurdo. Eles encararam Darren com descrença estampada no rosto. Então, esse lunático se infiltrou em Impel Down, libertou todos eles destrancando suas algemas de pedra do mar e depois passou a espancar quase todos até a morte. Tudo para treinar seu Aqui da observação? Isso parece razoável para alguém? Se ele queria treinar seu Aqui da observação, por que não foi procurar seu mestre? Zefir dos Punhos Negros, ele não era um ex-almirante? Então, o que diabos Darren estava fazendo ali? Os supostos criminosos de classe mundial gemiam enquanto esfregavam seus hematomas e cuidavam dos ossos fraturados, fazendo caretas de dor e encarando Darren com ressentimento fervilhante. Ao ouvir suas palavras, Redfield exalou suavemente e sentou-se onde estava. Mesmo coberto de ferimentos, suas costas permaneciam perfeitamente eretas, sua expressão calma, exalando a compostura refinada de um nobre cavalheiro. Todas as formas de Aqui nascem da força do coração, mas o Aqui da observação em especial. Batalhas intensas e lutas de vida ou morte podem, de fato, levar o corpo ao limite, aguçando sua capacidade de sentir a aura dos outros. Mas esse método por si só nunca permitirá que você compreenda verdadeiramente o poder do coração. Darren franziu ligeiramente a testa. O poder do coração? No que dizia respeito ao estudo do Aqui, ele se considerava bastante versado no assunto. O chamado Aqui era um poder latente possuído por todos os seres humanos. De acordo com as teorias que Darren havia reunido, Aqui era uma habilidade inata, uma força invisível que nascia do espírito de alguém. Aura, intenção assassina, espírito de luta. Quando alguém aprendia a controlar essas forças invisíveis, sua vontade podia se manifestar como uma arma de poder avassalador. E era isso que as pessoas do outro lado destes mares chamavam de Aqui. Faz todo sentido. Aura, intenção assassina, espírito de luta, esses eram os elementos que serviam como fontes de energia do Aqui do Conquistador, enquanto a força de vontade em si era o catalisador que os acendia. Em circunstâncias normais, guerreiros experientes em batalha possuíam abundantes fontes de energia. Mas se sua vontade enfraquecesse, se seu espírito se quebrasse, eles não seriam mais capazes de usar sua aura ou intenção assassina como armas. Isso explicava por que, na história original, Crocodile e Gekko Moria, após suas derrotas para Barba Branca e Kaido, haviam perdido completamente seu espírito de luta. Sua força despencou a ponto de nem mesmo seu Aqui do armamento e da observação básicos conseguirem se manifestar. Mas essa era apenas uma maneira de interpretar o Aqui. O homem à sua frente, Red, o distante Redfield, estava oferecendo outra. Aqui é o poder do coração. É verdade. Quando se trata de Aqui do armamento e Aqui do conquistador, talvez eu não tenha muita autoridade para falar. Garp e Zefir são muito mais habilidosos nessas áreas do que eu. Mas o Aqui da observação, em sua essência, é o poder de perceber o coração humano. Redfield assentiu levemente com a cabeça enquanto falava com um tom calmo e seguro. Ao ver Darren sentado ali em silêncio, coberto de sangue e ferimentos, mas aparentemente perdido em pensamentos, Redfield de repente pareceu perceber algo. Sua expressão tornou-se estranha quando perguntou: "Não me diga que seu método de treinamento de Aqui da observação sempre foi tão brutalmente direto? Lutar constantemente contra oponentes poderosos e dançar na corda bamba da morte?" A expressão de Darren imediatamente se tornou igualmente estranha. "Não foi assim que você fez, Redfield?" Diante do tom totalmente pragmático de Darren, Redfield esfregou as têmporas, impotente, e suspirou. "O fato de você ainda estar vivo é nada menos que um milagre. Para mim, a batalha é apenas uma forma de testar os resultados do treinamento. É verdade que lutar contra oponentes fortes pode estimular o corpo e levá-lo além de seus limites, mas ninguém pode garantir que a deusa da vitória estará sempre ao seu lado." Darren pensou por um instante, depois assentiu com a cabeça antes de balançá-la negativamente. "Não é totalmente verdade. Desde que o corpo seja forte o suficiente, até mesmo um ferimento considerado fatal pode cicatrizar rapidamente. Uma mera ferida fatal? Os criminosos que estavam por perto, ouvindo a conversa às escondidas, paralisaram, quase boquiabertos. Se qualquer outra pessoa tivesse dito algo assim, teriam descartado como uma bobagem arrogante. Mas esse cara, lembrando-se de como seus ataques combinados anteriores haviam sido pouco mais do que arranhões contra ele, não deixando nem mesmo a mais tênue marca, eles sabiamente mantiveram a boca fechada. Era verdade e não havia como contestá-la. A boca de Redfield se contraiu incontrolavelmente. Ele apertou o guarda-chuva vermelho sangue com mais força antes de expirar e soltá-lo. "Você sempre fala assim, garoto?" perguntou ele, sem rodeios. Darren levantou ambas as mãos em sinal de rendição simulada. "Estou apenas sendo honesto." Redfield respirou fundo. "Não é essa a questão. O que estou dizendo é que mesmo com um corpo que ultrapassa os limites humanos, não há garantia de que você sobreviverá a todas as batalhas." Seus olhos se estreitaram, seu tom se tornou solene enquanto pronunciava cada palavra com clareza. "Só permanecendo vivo você poderá se tornar mais forte." Darren ponderou sobre isso por alguns segundos antes de responder lentamente. "Você tem razão." Um leve sorriso surgiu no rosto de Redfield. Aqueles que não possuem um físico forte devem, de fato, ser cautelosos. Caso contrário, um movimento descuidado pode custar-lhes a vida. Darren esfregou a barba por fazer no queixo e murmurou algo inaudível. "Bem, isso não se aplica a mim." O sorriso de Redfield congelou. As veias saltaram em sua testa e no dorso da mão enquanto ele sentia sua compostura começar a ruir. Aquele pirralho era insuportável. "Mas para mim", continuou Darren de repente, "o que você disse não se encaixa muito bem." Redfield franziu a testa irritado. "O que você quer dizer?" Darren deu um leve sorriso. "Comparado a você, e a maioria das pessoas neste mar,
Eu não tive muito tempo para crescer. Como você pode ver, sou o inimigo número 1 do governo mundial. Um dos homens mais procurados do mundo, com uma recompensa entre as maiores. E infelizmente, se eu for capturado, provavelmente nem terei o privilégio de acabar aqui como seu companheiro de cela. Para você, primeiro você pode viver, e depois se fortalecer. Mas para mim, ele deu uma piscadela provocativa para Redfield. Primeiro preciso ficar mais forte, se quiser continuar vivendo. Capítulo 920. Só se torna mais forte é que se pode sobreviver. Ao ouvir o comentário aparentemente brincalhão de Darin, Redfield ficou em silêncio. E não apenas ele, os outros criminosos do Inferno Eterno também mergulharam num longo e pesado silêncio. Somente aqueles que compartilharam o mesmo destino como fugitivos procurados poderiam realmente compreender o peso por trás das palavras de Darin. Afinal, eles também haviam sido caçados pelos fuzileiros navais e pelo governo mundial, vivendo com recompensas por suas cabeças e suportando a pressão incessante de serem perseguidos até o limite. Eles conheciam melhor do que ninguém o fardo sufocante que isso acarretava. Mas o que realmente os aterrorizava era o fato de que os crimes de Darin contra o governo mundial superavam em muito a soma de todos os crimes deles juntos. Para não mencionar outros feitos, o número de dragões celestiais que já haviam morrido por suas mãos excedia o total de mortos por todos os outros presentes. À medida que esse pensamento se consolidava, seus olhares em direção a Darin se desviaram, tingidos não apenas de admiração, mas também com uma leve e oculta sensação de pena. O garoto pode até ser monstruosamente forte, mas provavelmente sua vida também não foi fácil, certo? Caso contrário, por que ele mudaria de nome e se infiltraria em um lugar desolado como Impel Down? Talvez a pressão de ser caçado pelo governo mundial tivesse se tornado insuportável, e ele viera para cá para se esconder por um tempo. Quanto mais pensavam nisso, mais se convenciam de que aquilo devia ser verdade. Seus semblantes suavizaram-se ao olharem para ele. Afinal, nenhum deles realmente nutria um ódio profundo por Darin. Ele não era mais um fuzileiro naval, então não se falava em facções rivais ou campos inimigos. E para eles, Darin já havia conquistado o respeito ao massacrar tantos daqueles porcos dragões celestiais, algo que trouxe satisfação até mesmo aos corações mais sombrios. O homem tinha coragem. Foi somente agora que eles perceberam completamente outra coisa. Darin nunca teve a intenção de matá-los. Se ele quisesse, aqueles 10 breves minutos teriam sido mais do que suficientes para eliminar todos eles. Darin não era Red, o distante, nem possuía aqui da observação capaz de ler mentes. Naturalmente, ele não fazia ideia de que aquele grupo heterogêneo de criminosos sedentos de sangue havia começado a considerá-lo um dos seus. Ele simplesmente percebeu que o jeito como eles o olhavam parecia estranho. Será que bati neles com muita força antes? Talvez eu tenha quebrado alguma coisa. O pensamento passou rapidamente pela sua mente e desapareceu com a mesma rapidez. Ah bem, contanto que não estivessem mortos, estava tudo bem. O governo mundial e os fuzileiros navais não aprisionaram esses criminosos poderosos e perigosos de nível mundial no nível 6 de Impel Down por terem verbas em excesso? Ou por qualquer tipo de preocupação humanitária. Neste mundo, os cidadãos cumpridores da lei não tinham direito à justiça, então que direitos humanos poderiam monstros como esses exigir? O verdadeiro motivo pelo qual eles foram mantidos vivos era simples. A maioria deles usava Akuma no Mi. Se fossem mortos, suas Akuma no Mi reencarnariam em algum lugar do mundo, podendo cair nas mãos de outros criminosos e causar desastres ainda maiores. Assim, mantê-los presos aqui, prolongando o tempo antes que esses poderes pudessem reaparecer, era a solução mais prática. Embora Darin não fizesse mais parte dos fuzileiros navais, ainda havia limites para o que ele podia fazer. Quando negociou a cooperação com Sengoku, uma das condições impostas pelo antigo almirante da frota foi simples: nada de assassinatos indiscriminados. É claro, se esses desgraçados o irritassem. Se algo era considerado indiscriminado ou não, bem, isso caberia a ele decidir. Eu vejo. Após um longo momento, Redfield soltou um suspiro silencioso, e o olhar em seus olhos para Darin agora carregava um traço de complexidade. Suponho que eu estava sendo preconceituoso. Pensando bem, deve haver um motivo para você ter se tornado um monstro em tão pouco tempo. Darin deu de ombros. Então, o que exatamente você quis dizer antes com o poder do coração? Diante dessa pergunta, todos os presentes, incluindo Magellan, imediatamente se animaram. Red, o distante Redfield, era um dos homens mais poderosos dos mares, seu domínio do aqui da observação atingindo níveis que poucos poderiam sequer sonhar. Se eles pudessem obter conhecimento de suas palavras. O chamado poder do coração refere-se à verdadeira essência do aqui da observação. Não se trata de ver nem de ouvir, trata-se de sentir. Redfield falou com firmeza em um tom calmo e ponderado. Normalmente, quando as pessoas começam a treinar aqui da observação, elas começam com métodos tradicionais, cobrir os olhos ou tapar os ouvidos para aprimorar a esquiva. Presumo que foi assim que Zephyr te ensinou durante seu treinamento na marinha? Darin balançou a cabeça negativamente. Não sei. Meu aqui despertou em combate real. Seguir um regime de treinamento lento e gradual é muito ineficiente. É mais rápido encontrar um verdadeiro mestre, ou melhor, um oponente poderoso, e enfrentá-lo de frente. Redfield. Se você continuar falando assim, disse ele friamente, apertando o guarda-chuva carmesim na mão, podemos muito bem continuar brigando. Ou eu te mato, ou você me mata. Darin levantou a mão rapidamente. Mas é assim que outros treinam. A boca de Redfield se contraiu, e ele respirou fundo e devagar antes de continuar.
O aqui da observação não depende da visão nem da audição. Na verdade, pelo que tenho visto, muitas pessoas cegas ou surdas por esses mares despertam o aqui da observação com mais facilidade do que indivíduos comuns. Tendo perdido a visão e a audição, elas são forçadas a aprender a perceber o mundo através do coração muito mais cedo. Se não me engano, seu aqui da observação já atingiu um limite, não é? Darren olhou para os seus dados do painel. O indicador de aqui da observação brilhava com o número 89,887. Ele assentiu. Sim, tenho tentado encontrar uma maneira de romper essa barreira. Então você se infiltrou em Impel Down para me usar como seu parceiro de treino, na esperança de provocar essa descoberta? Perguntou Redfield bruscamente. Darren assentiu com a cabeça. Exatamente. Funcionou? Mais ou menos. Não muito, mas é melhor do que nada. Nesse momento, os lábios de Redfield se curvaram num leve sorriso zombeteiro. Ele balançou a cabeça negativamente. Esse tipo de progresso não vai durar. Mesmo que você me mate, não vai avançar mais. Darren pescou. Por quê? Redfield não escondeu nada. Seu tom era calmo, até mesmo paciente. Porque seu estado de espírito está errado. Para romper barreiras e adentrar o reino de enxergar o futuro, a primeira e mais essencial condição é a serenidade. Ele fixou o olhar em Darren, suas palavras deliberadas e firmes. E você, Darren, no estado em que você estava, não havia como manter a calma. Seu coração não é puro o suficiente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.